Nossa convidada de hoje é nutricionista. No início de sua vida profissional, seu foco era a nutrição esportiva e estética. Porém, sua trajetória ganhou um propósito mais profundo, dedicando-se ao estudo da interação entre a alimentação e a saúde mental. Ultimamente, tem colaborado na capacitação de profissionais que também querem se destacar na sinergia de uma alimentação saudável que auxilie no tratamento e na prevenção de transtornos mentais. Hoje, vamos conhecer um pouco mais do termo neuronutrição e seu impacto em condições como autismo, Alzheimer, ansiedade, depressão, entre outros. Com vocês, Daniele Lodetti. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é nutricionista Daniele Lodetti. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que isso, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite. Não tem como negar, a hora que me chamaram, peguei o avião, fomos. Que coisa boa. Muito obrigada, estou bem feliz Tudo de estar bem? aqui. Boa noite, Tudo boa bom? noite. Seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que eu já estou apaixonado pelo seu conteúdo. Obrigada. Querida, vamos lá. Você é nutricionista, né? Se formou em nutrição, começou sua carreira com viés estético e esportivo, né? A nutrição para a estética e para os esportes. O que fez você mudar e criar o termo neuronutrição? Queria que você contasse essa trajetória, que eu adorei. Pois é. Autodefesa. Autodefesa. Então, Sim. temos histórias pessoais. Tem um link muito forte com a minha história pessoal, né? Enfim, fiz a faculdade, comecei a trabalhar com nutrição estética e esportiva. E chegou uma hora que eu falei, nossa, mas tá Tudo meio sem igual, graça, né? E aí aconteceu, assim, alguns episódios bem relacionados com saúde mental na minha família, né? Primeiro que o meu irmão mais novo, ele tem transtorno do espectro autista. Então, eu, com 13, 14 anos, o meu pai, né, ao fechar o diagnóstico do meu irmão, meu pai foi embora porque disse que essa situação é difícil para mim. Que ele não aguentaria. Não ia Não conseguir. aguentaria, E aí Interessante ele, isso. Como os homens têm essa Pulam coisa de fora, descartar, né? Não dou conta. Isso. Entendi. Foi bem difícil. Quantos anos você tinha e quantos anos seu irmão tinha? Eu tinha 14 e o meu irmão tinha 8 anos. Tá. Então, quando fecharam o diagnóstico. Então, para o meu pai foi muito pesado. E ele resolveu, enfim, seguir a vida dele. E no ano seguinte, a minha mãe também procurando um lugar melhor para poder cuidar do meu irmão, minha mãe também, com ele, foi embora para outra cidade. Então, eu, com 14 anos, e o meu irmão mais velho com 18, acabamos ficando sozinhos por algum tempo, mas entendemos que era uma demanda da nossa mãe. E ela Diferente do seu Do pai, seu vocês pai. não debandaram. Isso. Vocês sofreram, mas entenderam a situação. Exatamente. E aí, ficamos, enfim, um tempo sozinhos. E eu falei, vou fazer faculdade de nutrição. É o que eu quero. Aí, fui embora para outra cidade, para Florianópolis. Enfim, entrei na universidade. Amava fazer essa faculdade. E quando terminou, eu já tinha que lidar com a realidade da dificuldade com o meu irmão e da dificuldade com o meu pai, que hoje a gente sabe que ele também tinha diversos diagnósticos, enfim, algumas coisas que fizeram ele tomar essas decisões. E hoje meu pai tem demência vascular, ele vive numa instituição. Enfim, entrei na faculdade, aquela coisa, sempre a saúde Não faltou mental. desafio pessoal Não. para porque- fazer você pensar em outros caminhos, né? Não, na verdade qual é a próxima etapa que a gente vai vencer. Então, a saúde mental, ela sempre permeou a nossa vida, né? Problemas com saúde mental, com o meu pai, com o meu irmão. E aí, ao final da faculdade também, tivemos um episódio bem difícil, porque a minha avó, ela também é esquizofrênica, e numa briga com... Mãe da sua mãe. Da minha mãe. Tá. Uhum.
Minha avó com esquizofrenia, mas não diagnosticada. E meu avô extremamente deprimido, mas sem tratamento, sem diagnóstico. Numa briga, enfim, ele acabou falecendo por conta dessa briga física com a minha avó. Com a tua avó. Então veio a morte do meu avô. Uhum. E aí eu olhava para tudo isso e falava, gente, como que a saúde mental, ela destruiu a nossa família, destruiu Como a nossa vida. A ignorância sobre saúde saúde mental causou um colapso familiar. E naquela época não se falava disso. Não. O meu irmão com transtorno do espectro autista, hoje ele tem 40 anos. Era como assim, é assim, vai ser assim, e a gente tem que aprender, viver e conviver com isso. Isso. Não pensava assim no tratamento, essa visão holística que a gente tem hoje. Exatamente. O rótulo era de que ele tem uma deficiência mental e a gente tem que aceitar e não há nada que possa ser feito. O meu avô já tinha falecido, o meu pai já tinha ido embora, o meu irmão com inúmeras dificuldades. Minha mãe, obviamente, entrou em depressão. Disso tudo. De sobrecarga. Porque se sua mãe não tivesse deprimido diante disso tudo, ia ter um problema com a aí sua a gente mãe. investiga. Aí a gente ia buscar o que nela falta qual a de... vitamina, o que tá acontecendo com ela. Chama a investigação, Exatamente. Porque, né? Então, você vê um ambiente familiar totalmente desestruturado. Seu irmão não, você e seu irmão... Não. Mais velho, O de 18. vocês foram mantendo ali vamos que vamos com o que temos. Era o pilar de suporte para ela. Isso. Aí eu falei pro meu irmão, Juca, agora somos eu e você. Bate, vamos em frente. Vamos lá. Vá fazer sua faculdade, eu vou fazer a minha, que agora somos nós dois com a gente mesmo, né? Então, ao terminar a faculdade, comecei a trabalhar com estética esportiva, mas essa sombra da saúde mental sempre ficou aqui. Eu falo, gente, mas onde é que eu vou me encaixar nisso? E aí, então, um belo dia resolvi, eu vou tentar... Buscar alguma coisa. Vou entrar aqui na internet, isso há muitos anos atrás, o que eu encontro de pessoas que trabalhem com isso? E aí encontrei uma médica em Belo Horizonte, encontrei um farmacêutico em São Paulo, comecei a entender um pouco mais do trabalho deles, viajei, cheguei para essa médica e falei, eu posso no seu consultório atender com você? Eu quero entender o que você faz. E ela aceitou. Aí fui para Isso eu fiz faculdade em Florianópolis. Fui para São Paulo fazer uma especialização também com esse bioquímico que trabalhava muito com bioquímica cerebral. E aí aquilo foi uma paixão. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que é o meu lugar. Mas eu me arrepio até hoje quando eu falo de é aqui, é isso que eu gosto. Então, mergulhando na literatura científica, eu vi que tem 1 milhão de estudos científicos sobre o que comer, o que não comer, o que suplementar, o que não suplementar, para ajudar a tratar essas doenças e também na parte preventiva. Porque aí eu, né, fui fazer o quê? O meu teste genético. Daniele, vamos lá ver a sua genética, né? Eu falei, Jesus amado. Seja o que Deus quiser, vamos revelar isso. Quando veio o resultado... Eu não vou ficar aqui sentado esperando alguma coisa, o gatilho acontecer e o adoecimento chegar. Isso. Perfeito. Então, eu vou mergulhar no estudo sobre como eu posso ajudar na prevenção. Então, eu aplico tudo na minha vida, dos meus filhos, marido, todo mundo vai na onda e, obviamente, né, dos meus pacientes. Então, eu atendo muitos pacientes que... Os meus pacientes têm esse perfil. Eles têm TDAH, eles têm depressão, eles têm TOC, eles têm Alzheimer. E a gente organiza um plano de alimentação e suplementação para, junto com a medicação, maximizar os resultados. Claro. E aí, há quem fale, mas não tem evidência. Não... Tem. Eu não faço nada que não tenha evidência. Eu não faço nada que vá ameaçar a segurança e a integridade do paciente. E as pessoas, muitas vezes, elas não sabem que isso existe, né? Não entendem como a alimentação vai danificar o cérebro. E aí, quando ela desenvolve uma doença, ela fala, nossa, agora eu vou procurar ajuda. Tem o que fazer? Tem muito o que fazer. Mas trabalhar na prevenção é muito importante. Você está falando um negócio tão maravilhoso, Dani, que a gente sabe que qualquer doença mental, foi o que você falou, fui fazer meu teste genético. A gente sabe que qualquer doença mental, como a maioria das doenças todas, tem um caráter genético, ok. Mas esse caráter genético não é do tamanho que a gente imaginava. A gente chegava a achar que isso era o quê? 90%, 100%. Não é assim. E que o tipo de vida que a gente leva
e isso inclui alimentação, inclui suplementação, tem um fator preventivo imenso. Não só preventivo, como complementar num tratamento já que está aberto. Então, você trouxe esse conceito que é muito importante, porque tem gente que fala assim, então eu não preciso fazer nada. Não. Do tipo assim, posso trocar suplementação ou alimentação e deixar de tomar remédio? Não, se já abriu a doença, você vai juntar as armas, né? Você vai juntar. Agora, o bom da vida é que as pessoas estudem a ponto da gente trabalhar preventivamente. Isso. Foi o que você falou, genética, vamos ver a genética. Você hoje recebe gente, como você falou, com Alzheimer, com TDAH, com toque, com ansiedade generalizada. Depressão. Com depressão. Dor crônica, fibromialgia também, né? Mas é tão bacana se essas pessoas que usufruem disso, veem os resultados, daqui a pouco vão ter seus filhos, vão ter seus netos e comecem com esse conceito de vamos levar antes. Isso. Né? Aí a gente vai estar chegando num ponto que eu digo, brinca é a glória da vida, né? É quando a gente começa a mudar o rumo da história. Não só intervir na perda, né? Diminuir a perda, mas evitar que essas coisas apareçam. Aí é maravilhoso. A epigenética, né? A epigenética. Ainda bem que a gente tem, porque Exatamente. Senão eu seria a primeira que estava já complicada. Sim, com certeza. Então, assim, eu acredito muito nas pessoas que fazem transformações baseadas em suas experiências pessoais. Que eu acho que, além de ter lugar de fala, né, tem lugar de quem viveu e quem sabe do que está falando. Não foi só estudar num livro, num artigo. É unir a prática com a teoria. Exatamente. Isso. E você tem esse embasamento. É porque virou uma missão, assim. Quando meu paciente chega no consultório e me conta o que está acontecendo, eu consigo entender o que ele está sentindo. E eu fico, assim, ansiosa por vê-lo voltar na próxima consulta, me trazendo boas notícias. Aquilo ali, para mim, foi, nossa, eu ganhei o dia. É empatia com ele, né? Ele se sente... Nossa, ela realmente consegue entender o que eu falo. Eu falo muito isso também. É tão importante quando a gente sente e entende aquele sintoma, porque parece que a família, amigos, a própria sociedade não entende muito, no meu caso, no nosso caso, a saúde mental, e você buscou por isso, pela sua família. Então você sente na pele e você consegue, na sua área, produzir alguma coisa que vai trazer luz àquilo. E é muito bom o paciente sentir isso, assim, porque ele sabe que ali tem um profissional que vai cuidar dele, mas ele fica muito mais acolhido por essa empatia, porque ele entende que aquela pessoa sabe verdadeiramente tudo, passo a passo do que ele está sentindo. E a gente sente muito isso, né, no consultório. Aí eu queria que você trouxesse esse conceito. Você mandou umas imagens, estão todas à sua disposição. Adoro ver as bioquímicas. Que é para a gente começar a falar o que é a neuronutrição. Para todo mundo que não conhece esse conceito, especificar mesmo. Então, você pode nos conduzir. Nos conduzir. Tá certo. Falar, para mim, é só me dar um motivo que eu começo a falar. Vamos lá. Então, vamos lá. Queremos aprender. E eu justamente fiz questão de registrar esse termo neuronutrição como uma marca, como algo... como um nicho para que as pessoas entendessem que tem uma linha de estudo, de pesquisa, de raciocínio, de tratamento voltado especificamente para isso. Às vezes algum paciente chega no consultório também ele fala, Daniela, eu procurei você porque eu vi que você trabalha com neuronutrição, né? E eu tô na menopausa, eu tô ficando irritada e eu quero que você me ajude. Então, as pessoas elas têm procurado também quando percebe algum desconforto, que não necessariamente seja uma doença. Eu percebo que eu não tô conseguindo me concentrar, eu não tô conseguindo focar, eu tô com a memória meio que dando trabalho. Vamos nutrir esse cérebro. Mesmo que por pequenos períodos. Não precisa ser um cérebro adoecido. Pode ser um cérebro exausto, pode ser um cérebro em processo de exaustão, em processo de adoecimento que você pode reverter. Isso. Né? Perfeito. Ainda bem que dá para reverter. Perfeito. Eu que o diga. Então você trouxe aí essa imagem da inflamação e cérebro. Vamos definir neuronutrição. Pronto. Bom, primeiro, para mim, né, é uma coisa que a definição que eu mesma inventei. A neuronutrição é
é uma linha de estudo que vai decifrar quais são os nutrientes que o cérebro precisa, o que ele utiliza para fabricar neurotransmissores, membranas neuronais, melhorar a densidade, a conexão entre os neurônios, estimular a neurogênese, reduzir estresse oxidativo, proteger o cérebro contra agressões externas. Então, assim, eu sempre faço uma analogia, né? Ah, o meu cabelo tá fraco, minha unha tá quebradiça, tome tal coisa. Exatamente. Ah, tô esquecida, tô irritada, tenho um TDAH, tenho um transtorno de ansiedade generalizada. É a mesma coisa, só que lá no cérebro. E as demandas nutricionais do cérebro, elas são muito específicas e bem conhecidas, ainda bem. E as pessoas, elas esquecem, né? Acham que vão comer qualquer... eu vou fazer uma dieta aqui para eu emagrecer e percebi que eu fiquei irritada, percebi que eu não dormi direito. É óbvio, vai ter uma repercussão para o seu sistema nervoso central. Então, o cérebro, ele tem necessidade. Cérebro desnutrido, ele vai reclamar. Igual cabelo, igual pele, igual a todos os outros sistemas. Você está falando uma coisa sensacional, né? Porque quando fala em dieta ou questão alimentar, as pessoas rapidamente associam emagrecimento. Aí está todo mundo disposto a fazer qualquer coisa. Só que qualquer coisa pode levar o seu cérebro a também agir como qualquer coisa. Exatamente. Muito mal, entendeu? Então, qualquer coisa não vale para nada, né? Isso. É o caso de pessoas que estão, por exemplo, com síndrome de burnout ou passando por um estresse prolongado, alterações de níveis de cortisol. A dieta muito restritiva, ela vai trazer, assim, um prejuízo no tratamento dessas situações. Aumentar mais ainda. Aumenta, estimula a produção de cortisol, né? Você tem deficiência na produção de ATP no sistema nervoso central. Mas emagreci. Há um custo caro. Emagreceu, caro. mas não se teve a nutrição necessária. Emagreceu, mas não se nutriu. E aí você começa. Aí o povo vê mais assim, meu cabelo tá caindo, minha unha tá fraca, realmente eu fiz uma dieta. Só que não percebe que se o corpo tá externalizando, é sinal que internamente você já tá apresentando algum sintoma. E o cérebro é exigente. Então, neuronutrição, assim, claro, dentro da sua definição, mas é quase assim, como evitar a desnutrição cerebral. Isso. E deixar ele funcionando direito. Deixar ele feliz. Bonitinho. Hidratado, nutrido. Com certeza. E executando suas funções em máxima potência. Né? E num diagnóstico de uma doença, é claro que existem algumas situações, assim, algumas rotas bioquímicas que a gente precisa potencializar. Então, por exemplo, numa pessoa que tem depressão, a gente sabe que eu preciso potencializar a rota de produção de serotonina. Daniele, mas eu já uso o antidepressivo. Ok, o antidepressivo, ele mantém a serotonina na fenda sináptica. Sim, mas ele não faz a produção. Exatamente. Ele joga o que está na fenda para frente. Eu sempre disse isso meus pacientes. Mas assim, é como uma laranja, um suco de laranja. Você espreme e sai, né? Só que tem que ter uma hora que não vai ter suco para sair espremido. Você tem que produzir para continuar. Exatamente. Perfeito. E a inflamação é uma daquelas situações que reduz a capacidade de os neurônios produtores de serotonina conseguir produzir essa serotonina. Então, eu digo que um dos grandes malefícios ao nosso sistema nervoso central hoje é a inflamação. Aquela inflamação crônica de baixo grau. Aquela inflamação que vem... Que não dá sintomas exacerbados e as nem pessoas nem sabem. Exatamente. Né? Mas eu fiz exame de sangue, tá tudo bem, mas ela tá lá quietinha, a gente pega ela por sinais, sintomas ou alterações muito sutis no leucograma, mas ela tá lá. O leucograma daria que alteração? Olha, eu costumo fazer relação neutrófilos sobre linfócitos. Certo. Você dividir neutrófilos sobre linfócitos e esse valor for acima de 2,5, você já tem... Neutrócito por linfócito, tá. Ou monócitos acima de 500. Tá. Também é claro que não é um diagnóstico, mas Sim, é um é uma coisa indicativo. Sugestiva, né? Não tem nenhuma coisa que seja sine qua non ali, ponto. Isso. Mas são sugestões que a gente vai pegando. Perfeito. Mesmo que a PCR esteja, mas minha PCR deu tá legal. Ok. Mas, e é claro que a gente vai investigar o estilo de vida daquela pessoa. A PCR dá muito para coisa aguda, não crônica. Crônica não aparece. Por isso
isso que eu perguntei, porque aí você falou, realmente, se você pegar neutrófilo com linfócitos, que está ali na série branca do hemograma, aí ok, dá Isso. mais, perfeito. Então, e o estilo de vida, né? Então, hoje a gente define uma dieta pró-inflamatória como uma dieta que tem uma quantidade acima do ideal, principalmente de gordura saturada e de gordura ômega 6, que são os óleos vegetais. Então, uma dieta que somando gordura saturada e ômega 6 estiver acima de 20% do valor calórico total da dieta, a gente já tem assim um indício para dizer que aquela dieta tem um perfil pró-inflamatório. E somado a isso, uma redução do consumo de ômega 3. Então, o perfil de gorduras da dieta é um grande indicativo que pode nos dizer se aquela dieta é pró-inflamatória ou não. Que tipo de gordura você consome, né? Exatamente. E aí a gente tem essas dietas malucas, né? Dieta, né? Que eu não vou nem falar os nomes, mas algumas dietas, elas pregam o consumo elevado de gordura saturada. Para o cérebro, a literatura científica é muito, assim, ela bate nesse ponto. Ela fala, o cérebro não gosta de gordura saturada acima desse ponto. Ou mesmo uma dieta com a carga glicêmica mais elevada. Você comer alimentos que provocam o aumento da glicemia. Agudamente. Isso. Ah, mas eu fiz meu exame e a minha glicemia em jejum tá ok, a hemoglobina glicada tá ok. Não importa, naquele momento em que a sua glicemia ficou elevada, você causou estresse oxidativo e é um gatilho para a inflamação. O nosso corpo se sente agredido com o que a gente come, né? Outra coisa que também pode ser um dos gatilhos Você falou de ômega 3. 6. O 6. O 6 é que tem mais o caráter inflamatório. O 3 tem menos. Isso, ele tem um perfil de modulação de inflamação. Então, a gente tem que aumentar o consumo de ômega 3, baixar a saturada e baixar o ômega 6. E hoje a nossa dieta é muito rica em ômega 6. Você vai pegar rótulo de alimentos, produtos industrializados, óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal à torta e à direita. E isso não é legal para nossa saúde. Entendi. Né? E aí, às vezes, está ali aquele padrão de dieta silencioso, ruinzinho, associado a baixo consumo de fibras, que vai, muitas vezes, levar a uma alteração da microbiota intestinal, leva uma alteração da microbiota, da permeabilidade, e a alteração da permeabilidade do intestino também gera uma inflamação sistêmica. E essas inflamações o cérebro sente. E ele fica ali, coitadinho. Porque aí as microvelocidades passam a deixar entrar coisas que não eram para entrar, que vão chegar no sangue e percorrer todo o organismo. Isso. Né? Bactérias que estão no intestino, ou moléculas com, macromoléculas que não conseguiriam que não passariam. Atravessar. Exatamente. Aí imagina aquilo tudo chegando no sangue. O sistema imune vai olhar e dizer, o que é isso aqui? Vamos fazer uma briga, uma guerra. Então, essa inflamaçãozinha de baixo grau, né, o sistema imune reage, produz citocinas, e essas citocinas, elas atravessam a barreira hematoencefálica. E chega lá, tem uma, né, que é justamente o que o gráfico mostra, essa célula roxinha, ela é a micróglia. Ela é o sistema imune do nosso cérebro. A glia, né? Isso. Dentro da glia, que é o sistema de limpeza do cérebro. São os faxineiros, né? Graças a Deus estão lá. Então, vejam que ali as duas bolinhas azuis são as células que estão, né? Um linfócito, um macrófago, que estão na guerra. Eles estão percebendo que o organismo foi agredido e estão ativados, produzindo citocinas para defesa. E essas citocinas, essas letrinhas aí verdes... As verdinhas. Isso. Produzidas pelas células azuis, células do sistema imune, elas... Que estão ali no vaso sanguíneo. Estão no vaso sanguíneo. Estão lá passeando no sangue. O corpo, né, tá... reagindo aos estímulos inflamatórios. É uma inflamação periférica que é comunicada ao sistema nervoso central, e a micróglia é que recebe esse aviso. E aí ela tá assim, né, com as perninhas assim, toda nervosa, por quê? Porque ela foi ativada. E quando essa micróglia ela é ativada, por um dos motivos é a inflamação sistêmica, essa micróglia, o que ela tem? Ela tem uma enzima chamada IDO. Indoleamina deoxigenase, é o nome da indivíduo, é o CPF. No IDO. centrinho. E vocês podem ver que a flechinha tá para cima. A IDO, ela começa a trabalhar de forma exagerada quando existe uma inflamação no organismo.
E essa enzima, o que que ela faz? Ela pega o triptofano que você consumiu, e a gente sabe que o triptofano tem que chegar até o cérebro, porque ele é quem vai ser usado para fabricar a serotonina. Exatamente. Mas a micróglia ativada pega o triptofano para ela. Ela fala, neurônio, você não vai receber triptofano. Eu é que vou ficar com o triptofano. Então, o neurônio não consegue produzir serotonina. E o que que a micróglia produz com esse triptofano? Produz outras substâncias que nós chamamos de tricates. Uma delas é esse KIN, que está ali embaixo, ó, o KIN. Esse é o ácido quinolínico. Produzido. Quinolínico. Pela micróglia. A partir do L-triptofano que deveria estar sendo usado para fazer serotonina. Perfeito. Só que ele é desviado. E aí, esse ácido quinolínico, ele não é um ser que fica ali inútil. Não, ele tem um efeito neurotóxico. Ele encontra os neurônios e encontra um receptor de neurônio específico chamado NMDA, esse amarelinho ali. Ali, NMDA. Isso. E aí ele vai permitir a entrada excessiva de cálcio nos neurônios. Entrou cálcio em excesso, a gente sabe que deu ruim. Começa a perder função. Isso gera uma neuroinflamação, excitotoxicidade e até mesmo a morte desse neurônio. Exatamente. Então, muitas vezes nós vivemos uma vida gerando uma inflamaçãozinha crônica de baixo grau, até mesmo o estresse crônico, ele ativa esse sistema imune. Né? Ou você fica um inflamado crônico. E as pessoas passam a vida com uma redução da capacidade de produzir serotonina e um excesso de quinolínico. E essa inflamação também, além de muito quinolínico, vai gerar excesso de glutamato, que é um outro neurotransmissor, que a inflamação eleva o nível de glutamato. E o glutamato, vamos lá jogar mais cálcio para dentro do neurônio. Então você vai, eu digo que é o serial killer. Interessante que parece que essa sinalização ali pelas azuisinhas, né, linfócito, deixa um pouco essa sinalização de que tem fogo no parquinho. Né? Dando o alerta. Deixa a microglia, né, meio doidinha, né? Ela começa a fazer coisas que ela não deveria fazer. Então ela sai roubando o triptofano do amiguinho ali, né? Isso, mas olha que coitada da micróglia, porque a gente olha para ela e fica com raiva. Pra quê Parece que assim fez que isso? ela tem um lugar ali que tadinha, ela tá sendo ela ficou doidinha. Mas a intenção da micróglia é boa. Você sabe por que ela faz isso? Porque ela pega o triptofano e no final das contas, né, ela vai produzir outras substâncias, mas no final da rota é vitamina B3, que vai ser gerada a partir do triptofano. Niacina? Niacina. A partir do momento que faz todo esse processo, ela acaba, no fim, gerando B3. Só que ela deixa os rastros, que são, por exemplo, substâncias neurotóxicas, como o ácido quinolínico. E aí você pergunta, mas Daniele, por que na inflamação, quando o organismo está passando por uma dificuldade, essa micróglia quer produzir vitamina B3, para baixar o triptofano e a pessoa, né, ter prejuízos por muito glutamato, muito quinolínico e pouca serotonina. Porque ela quer produzir vitamina B3, porque a vitamina B3 gera uma molécula chamada NAD, que vira NADH e gera ATP. É energia. Entendi. A vitamina B3 é precursora de uma molécula que vai fornecer energia, porque o cérebro percebe que o corpo está em perigo e ele quer energia para poder ajudar a resolver o problema. Então, quando uma pessoa tem um processo inflamatório crônico, é claro que a gente primeiro tem que entender de onde essa inflamação vem. Vamos trabalhar intestino, dieta anti-inflamatória, às vezes é uma doença autoimune, obesidade, resistência à insulina. A gente tem que entender o que está inflamando esse organismo, mas a gente precisa frear a micróglia. O que a micróglia quer? Não é vitamina B3? Tá aqui sua vitamina B3. Te dou. Você não precisa roubar o L-triptofano do amiguinho. Isso. Né? E aí a gente usa suplementação com vitamina B3, formas específicas, né? Tem aquelas moléculas que são mais interessantes, mais eficientes, são ativas. E aí a vitamina B3, a literatura hoje mostra que inibe essa IDO, essa enzima da micróglia. Perfeito. É claro que eu não posso passar a vida inflamada tentando tapar o sol com a peneira ou colocando vitamina B3. Você coloca para
dar tempo de reestruturar Isso. a alimentação, os hábitos, para depois seguir. Exatamente. É uma forcinha para você dar continuidade, mas não dá Isso. para viver só nisso. Não. E essa outra célula vermelha é um astrócito, né? Uhum. Ela faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo. E o astrócito também percebeu que a coisa tá Pegando tá para pegando. ele, tá pegando Ele já para tem ele. formato de fogo mesmo, né? Ali no Exatamente. desenho. Então, o astrócito, Alerta é isso, ele também acaba sendo ativado. E ele Uhum. vai liberar radicais livres, ele vai também comprometer esse processo, né? Contribuir para a neuroinflamação, para o estresse oxidativo. Mas sempre com a tentativa de restaurar a homeostase, o equilíbrio. Né? Como você falou do micro, da microglia, né? Ele também, o astrócito também vai, né? Ele justamente, uma das coisas que acontecem com ele diminui a retirada de glutamato da fenda sináptica. Uhum. Porque o glutamato, ele tem o seu papel de melhorar, assim, auxiliar na adaptação, né, na nossa neuroplasticidade. Só que é uma coisa aguda, num momento específico. Uhum. Cronicamente, isso acaba sendo ruim. Então, as duas células, a micróglia e o astrócito, eles estão ali para ajudar. A gente é que não ajuda Eles os dois a nos ajudarem. vamos fazer um trabalho em equipe, é só Vamos se cacetada. unir aqui para fazer? Perfeito. O que são os dois diante de uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, né? Eles não Não dá conseguem conta. dar conta. E olha-se para eles, ele tem um papel culpa é ruim. Não, a deles. culpa é Não. sua que tá esculhambada, é a verdade. E Ainda aí tem um desequilibra outro mais ali, eles. amarelinha. Isso, essa amarelinha é um oligodendrócito, né? Ele Aham. tem um papel ali de formar a bainha de mielina. Uhum. Então, tem um papel extremamente importante, fundamental. E essa inflamação, né, que está no organismo e ativa a micróglia e astrócitos, ela vai reduzir a produção de uma proteína chamada BDNF. Uhum. O BDNF é muito importante É um para... fator de crescimento, né? fa- Neuronal. Isso, fator neurotrófico. É. Então, ele é Olha importantíssimo. lá, BDNF. DNF, É. fator neurotrófico derivado do cérebro. Uhum. Ele é muito importante para a sobrevivência neuronal, para a neuroplasticidade, sinaptogênese, neurogênese, e a produção do BDNF cai quando há uma inflamação. Hoje, inclusive, a gente estuda, né, alguns suplementos que estimulam a produção de BDNF, porque a falta do BDNF está associada até com depressão. Uhum. E aí o indivíduo inflamado, né, o BDNF vai cair, estresse oxidativo, e isso também prejudica a mielinização, provoca até desmielinização, e aí ele Que mostra... retarda muito o impulso, né? É a comunicação entre os comunicação neurônios. entre os neurônios, exatamente. Né? Às vezes a pessoa tem, eu tô com alguma alteração cognitiva, velocidade de processamento mais lenta, Lentificada. a memória. A comunicação entre os neurônios, ela precisa ser Tá ruim. intensificada. E aí a gente tem que estimular essa sinaptogênese. As membranas dos neurônios é que estão em contato umas com as outras, próximas, mas não em contato. Nunca se toca, Não, incrível. dá curto-circuito. Então, essas membranas têm que ter uma boa composição. Uhum. Elas são, a linha de frente do neurônio, a recepção do neurotransmissor é feita por uma membrana. Exatamente. Então, se essa membrana não tiver uma boa composição, a conversa entre os neurônios já não é mais a mesma. Então, a gente hoje estimula a densidade sináptica, sinaptogênese, neurogênese. É tanta coisa. É muita coisa, mas é bacana a gente entender que o organismo não fica louco de repente. Não. Entendeu? Ele está tentando te salvar, mas que você não tem noção, você vai aumentando aquelas doses de toxicidade que ele não dá conta. Agora, interessante você estar falando, isso também deve justificar muito essa inflamação crônica, as doenças autoimunes, né? Com certeza. Hoje, assim, um indivíduo... Primeiro que a inflamação, uma pessoa inflamada, obviamente está associada com, né, redução de saúde cerebral. Uhum. E pessoas com doenças autoimunes, elas têm um aumento de risco de desenvolvimento de depressão. Exatamente. E, obviamente, quando você acaba cutucando esse sistema imune, agride, em algum momento, isso pode ser um gatilho para você desenvolver uma doença autoimune, né? Então, com certeza. O sistema imune, ele não aguenta essa pancada contínua, diária, né? Exatamente. E várias vezes ao dia. Exatamente. Uhum. Ainda tem que ter água, né? Para limpar isso tudo. Água, viu? Porque se não tomar água, não adianta, né? Não. Melhorar todo esse ciclo aí. O próximo, Bru. Consumo de ultraprocessados e saúde mental. Vamos lá.
Descascar mais e abrir menos. Isso. Essa é uma meta-análise, né, publicada há 1 ano e meio atrás, se não me engano, que mostra... Bem recente. Aham. E ele mostra que o consumo de alimentos ultraprocessados é, sim, algo totalmente associado com o aumento de risco de doenças, sejam doenças neurodegenerativas ou depressão, né, alterações neurológicas, psiquiátricas. Isso porque, né, a composição desses alimentos, né? Gordura trans, gordura saturada, glutamato monossódico, aditivos químicos, que alteram a microbiota intestinal, sensibilizam o sistema imunológico. Não tem, É uma cascata de erros. É uma bomba que vai gerar um processo inflamatório. Além disso, a pessoa que consome esses alimentos, ela acaba deixando de consumir algum alimento saudável. Então, a gente tem a falta dos nutrientes que deveriam estar presentes naquela refeição e que foram substituídas por algo que não é nem inútil, é algo danoso. É um produto alimentício, não é um alimento. Não, eu não entendo como é que isso é liberado, né? Tem alguns alimentos que até o meu filho... Polêmica. Não. O meu filho mais velho, eu vou no supermercado com ele, ele olha assim o rótulo dos produtos e fala: como que vendem isso, mãe? Eu, muito bem, esse eu treinei. Foi criado, foi bem Esse criado. foi treinado. Porque é um show de horrores a composição dos alimentos. E aí não é à toa que a gente tá como tá. Mas ninguém fala para a pessoa, né? Imagina, as crianças, então, eu vejo que quanto mais novinhas, pior o hábito hoje em dia. E aí já vem naquela fase de neurodesenvolvimento, a fase de, né, que o cérebro está se desenvolvendo, que estímulo, que substância chega no cérebro dessas crianças. E aí, infelizmente, hoje é TDAH, é um montão de transtornos que eu afirmo, a gente não seria dessa forma se houvesse uma alimentação adequada na gestação, porque a gestação, a mãe, a alimentação da mãe... Já está ali no desenvolvimento. Com transtorno de espectro autista, TDAH, esquizofrenia, estão muito relacionados a situações da gestação, cuidado da mãe. E aí depois, a primeira infância, enfim, até os 20 anos de idade, eu sou nervosa. Eu olho para meus 2 filhos que são ainda menos de 20 anos, ai meu Deus, tá comendo isso, a mãe já fica louca. Então, eu fico preocupada, porque isso não é achismo, isso é a ciência mostra. E continua. Né? Então, a gente, álcool faz mal, cigarro faz mal. E esses alimentos aqui, por que estão aqui e ninguém põe um rótulo lá que faz mal pro cérebro? Engorda. Acho que um alimento fazer mal, aí engorda. O engordar é só um detalhe que às vezes nem me preocupa tanto. Não é tão assim. Mas interessante você estar falando uma coisa, assim, e teve uma coisa cruel com as crianças que começaram a botar nos biscoitos mais atrativos, personagens, e botava assim, enriquecido com vitaminas e não sei o que, não sei o que lá, que não serve para nada, aquele enriquecimento, entendeu? Não, como uma banana que é 30 milhões de vezes melhor. Exatamente, Não serve para nada, eu digo que é para dar uma minimizada, um falso aspecto de que falsa garantia que aquilo não fará mal. E é uma coisa mesmo colocada, idealizada, igual as propagandas que tinham de cigarro. E é muito mais fácil no mundo corrido que a gente tem ir ali naquele mercado e comprar o estoque daquele biscoitinho que mostra lá cheio de vitaminazinhas. Exatamente. Né? E era muito mais fácil você botar uma banana ali na merenda da criança. Isso, mas a criança não gosta e vai a praticidade. E, enfim, a gente falei, né, no slide anterior sobre a neuroinflamação e o aumento do neurotransmissor e o glutamato, que o glutamato é um neurotransmissor extremamente importante. E o glutamato em excesso, ele liquida a atenção e a concentração. Tira o piora seu foco. Muito. Quem já tem TDAH, piora horrores. Piora. Né? Irritabilidade, agressividade, aumento da percepção de dor, alterações de sono, tudo vem com excesso de glutamato. E os aditivos químicos dos alimentos, em especial o ácido benzoico, se você olhar no rótulo, tudo tem ácido benzoico. O ácido benzoico aumenta o teor de glutamato do sistema nervoso central. Muito, né? Assim como os adoçantes artificiais, em especial o aspartame. E ainda há quem consuma produtos diet. Produtos diet não deveriam existir. Né? Então, você tem o aspartame aumentando o nível de glutamato. Então, a pessoa tem um hábito, né, pró-inflamatório, consumo de aditivos químicos, aumenta o glutamato do sistema nervoso central, não tem como você ser saudável.
Só que, mas eu como isso há um ano e não sinto nada. Eu falo, aguarde. Aguarde. E verás. Infelizmente, uma hora, um boleto para pagar, ele chega. E chega, às vezes, de forma aguda, né? É. Assim, sem dar tempo de reestruturar tudo, né? Aí vamos tomar um antidepressivo. E pronto. Uhum. Ou um anti-inflamatório, ou para melhorar a vascularização. Mas se você não melhora o sistema inflamatório ativado, você está dando mais comando para aquelas células rodarem tudo errado. E produzir mais glutamato, diminuir o fator de crescimento. É uma cascata. É parar, pensar e se reorganizar com tudo. Tomar essa decisão. Eu sempre digo, a gente tem 4 pilares muito importantes que se a gente viver esses 4 pilares, eu acho que a gente tenta começar a se encontrar de novo, a errar menos. Que é o primeiro grande pilar, alimentação. E quando a gente fala em alimentação, isso já é de muito tempo. É alimentação de qualidade, não é a quantidade que você come. Segundo pilar muito importante, exercício físico. Terceiro, você buscar uma orientação, que é a base. Terapia, um acompanhamento com um médico que trabalhe toda essa orientação, porque você não é obrigado a entender tudo. Então, encontrar um profissional da saúde. Então, a gente coloca, às vezes eu coloco ali, nossa, você me ajudou tanto. Não sou eu só dei o caminho para você. Está na hora de você parar. Procura um ginecologista, procura um urologista. Uma nutricionista. Há pouco tempo agora a gente esteve aqui com um urologista e a gente fala sempre assim, a saúde da mulher, todo ano você tem que fazer. E ele falou assim, é tão importante o homem também procurar. Tudo isso está baseado no quê? Na alimentação. Para você ter essa alimentação de qualidade, tem que ter uma nutricionista para te orientar. E por último, o relaxamento. E esse relaxamento é esse buscar com várias coisas. O que te relaxa? É uma respiração? É uma leitura de um livro? É o seu momento com você. Então, eu acho que se a gente pega a básica aqui, você começa a ter um caminhar melhor. Mas eu acho, porque tinha muito essa coisa de ir ao nutricionista, porque estava com sobrepeso. Que é só para emagrecer. Muito mais que não, isso. É muito além. É muito mais que isso. Muito, eu acho lindo. Você não precisa nem adoecer para ir ao nutricionista. Deveria, ser ao contrário, é isso que eu tô falando. Deveria ser a prevenção desde sempre, né? Eu acho lindo os pacientes chegam, ai, Daniela, eu vim aqui, eu não tenho nada, mas eu aqui quero que você cuide do meu cérebro. É coisa linda. Adorei. Isso é uma coisa linda. Eu Até amo. porque o que faz bem pro cérebro faz bem pro organismo todo. É tudo a mesma coisa. Claro, com pequenas variações. Isso. Mas nunca vi uma coisa que faz bem pro cérebro, faz bem pro coração, que não faz bem pro resto. Não tem como. A nutricionista antigamente era, você tá com colesterol alto, vai nela. Você quer emagrecer, vai nela. Você é diabético, vai nela. Só que é muito além disso. A gente tem que criar esse hábito. A gente tem que tentar ir na nutricionista muito antes de uma doença aparecer. Isso. Exatamente. Porque a gente consegue enxergar aqueles seus hábitos que vão te trazer um problema no futuro. E eu falo, isso não vai ser bom para você. Vamos fazer trocas, respeitando a particularidade daquela pessoa. Eu não vou fazer um plano alimentar que é lá aquele da internet, o padrão ouro da lindeza, para aquela pessoa que não combina com ela. Exatamente. Então, vamos começar a fazer trocas, vamos fazer um exame de sangue detalhado, vamos ver se tem alguma deficiência, vamos entender como manter o seu corpo melhor e trabalhar na prevenção. E tem um monte de coisa para fazer. E elas vêm, às vezes, nem estão reclamando de nada e falam, nossa, eu tô melhor que antes, eu achava que eu tava bom. Eu achava que tava bem, né? Ótimo. Dani, uma coisa assim muito importante que acontece muito, e a gente tem que ter esse cuidado, é essa coisa. A internet nos ajuda muito, mas a internet também leva a caminhos que tudo é igual para todo mundo. Soluções então, assim, fáceis, né? Você acabou de falar uma coisa que me trouxe essa reflexão para a gente pensar aqui junto. A minha dieta nunca vai ser igual à dieta da Ana. O que ela precisa para ter todas as vitaminas para ela dar conta da vida dela e ter um cérebro saudável, não pode ser o mesmo que o meu. As experiências, eu posso ter um processo que eu não consigo absorver certo tipo de vitamina. Então, não adianta eu pegar, nossa, a Ana se potencializou mais, o cérebro dela ficou melhor fazendo isso. Isso é bom para a Ana. Aquela coisa de buscar a formulazinha que dá certo para a vizinha. Exato. Que todo mundo... Isso é horrível. Pode piorar. Isso eu observo muito no caminhar da bariátrica.
Acha assim, a fulana fez a bariátrica e ela só seguiu esse roteirinho aqui que a nutricionista passou para ela. Então eu posso pegar esse mesmo roteirinho e seguir aqui para mim. E não é assim. Não. Cada um é um ser. E eu acho que a internet acaba nisso. É bom a dieta tal. Então você pega ali aquele modelinho como se aquilo fosse. E não é assim. Até pela predisposição genética de cada um. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Tem ali aonde o problema tende a acontecer. E isso também tem que ser visto, né? Eu, por exemplo, com essa predisposição a desenvolvimento de Alzheimer, eu sei quais são as minhas alterações genéticas e aonde que eu preciso potencializar o cuidado. Exatamente. E é diferente de você. É por isso que, às vezes, eu até me aborreço quando eu vou ler alguns artigos científicos, né? Que falam, coenzima Q10 não resolve isso, isso e aquilo. Eu falo, você não vai conseguir resolver esse problema só com coenzima Q10, por exemplo. Óbvio, é suplemento. Isso, às vezes, né, quando eu vou programar a suplementação, eu falo que tem que existir sinergia. São tantos pontos de correção que não é porque eu coloquei uma coisa que ela vai resolver. Aí a pessoa lê o artigo, coenzima Q10 não serve pra nada. Ou então compra, sai tomando sozinho, sem nada. Gastando dinheiro à toa, porque não mudou nada. Ou então, compra, toma, e aí acha que ela sozinha vai resolver todos os sintomas. Não vai. A gente é muito complexo. Então, quando eu vou, por exemplo, a um paciente com Alzheimer, são pelo menos 6 ou 7 pontos de intervenção que a gente tem que fazer para que a gente tenha uma sinergia no resultado. Se eu só colocar uma substância, por exemplo, que vai ser usada para matéria-prima para produção de acetilcolina, só aquilo ali não vai me trazer um resultado adequado. Tem vários outros defeitos no cérebro que precisam de um suporte. Então, não é que o suplemento vai salvar sozinho. Sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. E aí, como sozinho ele não consegue, a pessoa diz que não funciona. Ele não presta. Exatamente. Eu arrasada. Porque os estudos são muito interessantes, porque os estudos é assim, isso serve ou não serve? Aí estuda uma coisa. Aí diz assim, não foi provado que serve para todo mundo. Não tem como. Porque você não viu a engrenagem toda do paciente, né? Como é que está o magnésio, como é que está o zinco, Você não tem como. Você avalia uma única coisa numa única situação específica. Possível, concordo com você. E aí, tem que raciocinar. Na hora de prescrever a suplementação, é um raciocínio metabólico e bioquímico sobre aquele paciente. E é totalmente diferente do outro. Eu não posso querer... recortar e colar. Fazer lá um protocolo, e estudar em 100 pessoas e publicar um artigo dizendo que ele funcionou para 100 pessoas. Vai funcionar para 10, para 15, para 20. Para os outros 20 é outro e para os outros 20 é outro. Mas alguma coisa vai dar certo para ele. É a nossa capacidade de ler aquele paciente, de decifrar. E de inspirar ele uma mudança. Isso, essa é a parte mais difícil. Eu acho que é a mais, né, do tipo... tem gente que fala assim, mas por que eu vou tentar isso se eu não estou sentindo nada? Eu falei, tenta. Faz 1 mês, 2. Se não mudar nada, segue tua vida. Se mudar para melhor, mas se compromete a fazer. Mas pelo menos tentou. Né? Aí a pessoa depois... Nossa, mudou muito. Aí a pessoa segue. Né? Você não impõe, mas você sugere. Exatamente. Né? É inspirar, não é obrigar. Não, né? E sempre melhora. Sempre melhora. Sempre melhora. Bru, síntese de serotonina. Você Aí falou um pouquinho, né? Imagina. Você falou um pouquinho. Interessante, você estava falando da síntese de serotonina, mas também a síntese de dopamina também. A gente... Quando diminui esse processo inflamatório, também melhora. Exatamente. Né? A gente está falando de serotonina especificamente, né? Mas os outros neurotransmissores também. Né? A produção de dopamina cai, a produção de GABA cai no processo inflamatório. O GABA cai bastante. Nossa, o nome da nossa empresa é GABA, para você ter ideia, tanto que eu gosto de GABA. Mas o GABA é o grande calmante do organismo. Não é? Tá faltando GABA pra gente. Tá faltando muito GABA, né? Mas ia parar de vender calmante se o GABA funcionasse muito. Ia. Né? Então vamos lá, minha querida. Então, aqui eu trouxe esse gráfico para mostrar como é burocrática a produção de um neurotransmissor. De um único. Isso. E todos são burocráticos. Por isso que é tão fácil dar problema na produção. Aqui, esse neurônio em azul é um neurônio serotoninérgico. É aquele especializado em produzir a serotonina. Então, vejam que essas bolinhas verdes, né? Justamente são o triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina. É o tijolinho. E o coitadinho, ele sofre para chegar no cérebro, porque o intestino fica com 90% do triptofano
também para produzir serotonina, outros metabólitos. Isso é extremamente importante, isso tem que acontecer, é fisiológico. E aí, os 10% do triptofano que sobram, primeiro, eles têm que escapar do fígado. E no estresse crônico... o estresse crônico, ele vai... Né, o cortisol cronicamente elevado nessa nossa vida estressante vai ativar lá no fígado uma outra enzima, chamada de TDO. A micróglia é IDO. O fígado é TDO. Triptofano deoxigenase. Estressou, cortisol subiu, TDO do fígado subiu. O que o fígado faz? Pega o triptofano para ele. Não, tem uma coisa, o triptofano é querido. Ele é querido por todos, você tá vendo? É um filé mignon. Um golden, exatamente. Né, então, no estresse crônico, isso também provoca uma redução da capacidade de produzir serotonina, porque o fígado vai desviar o triptofano para ele, e ele produz o quê? Ácido quinolínico, neurotóxico igual, né? Tá, perfeito. Um por inflamação e o outro por estresse. Que no fim as duas coisas estão ligadas. Vão se retroalimentar. Isso. E aí o pobrezinho do triptofano, o coitado que chegou, primeiro que se você tiver inflamada, ele nem vai para um neurônio, ele já vai lá para a micróglia. Isso. Né? Então é quase um Iron Man para ele conseguir chegar aqui nesse... Chegar ali. ali no neurônio, E aí vamos dizer que chegou. Aê, milagrosamente chegou. Tá ali dentro. Chegou no neurônio. Então essas rotas, né, essas flechinhas mostram o processo de produção da serotonina, que é a bolinha azul. Que tá saindo ali, aí no espaço intersináptico, entre um neurônio e outro. Isso. Então aqui eu trouxe para que as pessoas vejam a quantidade de nutrientes necessários para produzir uma serotonina. E vale para todo neurotransmissor. Cada neurotransmissor tem os seus nutrientes específicos. Sim. Cada um tem o seu. É bem complexo. Então o triptofano, essa bolinha número 1, é uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Ela depende de ácido fólico. Então, faltou ácido fólico, já não acontece. E o ácido fólico, ele vai produzir uma molécula chamada BH4. Então, o ácido fólico produz uma molécula chamada BH4, e o BH4 é o número 1. Tá. Problema 1, se faltar ácido fólico, não tem BH4, produção de serotonina já foi pro beleléu. Segundo, se eu tiver BH4, mas estiver cheia de radicais livres, não consumir antioxidantes, o BH4 é oxidado. Não tem produção de serotonina. Então, a gente já soma aqui. Conter a inflamação para o triptofano chegar no neurônio, conter o estresse para o fígado não captar o triptofano, ácido fólico para produzir BH4 e proteger o BH4 com antioxidantes. E só tá começando. Exatamente. Ainda tem gente que diz que isso tudo é acaso, né? Uma engrenagem dessa, sofisticadíssima, complexa, é um acaso. Mas vamos voltar lá. Não é. E aí, a fase 2, né, é uma enzima aminoácido aromático descarboxilase. Ela depende de B6, vitamina B6. Então, a gente já teve ácido fólico, B6. Antioxidantes. E a vitamina B6, alguns estudos mostram que em indivíduos inflamados, comumente há falta de vitamina B6. Com certeza. E a vitamina Principalmente em mulheres. Isso. É fácil dar problema, como eu falei. Muito fácil. E aí a bolinha azul já é a serotonina, que vai ser armazenada em vesícula sináptica. Aqui, isso. Vindo pra cá. Ficou armazenada em vesícula sináptica. E ela vai ser liberada na fenda sináptica. E isso. Jogada para o outro neurônio. E aí, que já conta, mas que já conta com outro processo ali, 6, que é a recaptação. Isso. Exatamente. Mas antes tem um outro problema. Ainda? Vamos lá. Tem essa, tá vendo esse movimento que a membrana faz, essa dobra? Sim. Isso se chama de invaginação de membrana, para fazer uma exocitose. Ou seja, a membrana do neurônio tem que ser flexível. E se ela não tem bastante ômega 3, ela perde essa flexibilidade. Ela não tem esse balé. O balé. Essa dança. E aí a gente diminui a capacidade de liberar neurotransmissor na fenda sináptica. Fora que para ter essa liberação, eu também preciso de uma substância chamada de inositol. Inositol. Que o nosso organismo também consegue produzir a partir da glicose, mas a gente também consome alimentos com inositol. E aí foi liberado na fenda sináptica essa serotonina. E ela vai encontrar outro neurônio,
Então, o outro neurônio, ó, essas cobrinhas, assim, essas voltinhas aí na membrana, são os receptores de serotonina. E esses receptores, eles têm que estar muito bonitinhos, plenos, esperando a serotonina. Receber e fazer a serotonina, né? Exercer o papel dela no meu humor, na minha cognição, no meu comportamento e milhões de coisas que a serotonina faz. E dá o comando para isso tudo acontecer pra tudo isso acontecer e no próximo neurônio. Gente. E há aquela velocidade da luz isso luz. acontecendo, né? Isso. Então, esses receptores, eles estão mergulhados na membrana do outro neurônio. E a composição dessa membrana, ela interfere na forma com que a serotonina se comunica com o receptor. Então, se eu tenho muita gordura, na verdade, diminuição da quantidade de ômega 3 nessa membrana, se eu consumo muita gordura saturada, muito óleo vegetal, eu aumento o teor de ácido araquidônico nessa membrana, que é muito importante que tenha, mas o excesso do ácido araquidônico diminui a capacidade da interação do neurotransmissor com esse receptor. E aí, outra coisa, né, que essa serotonina tem que ficar na fenda sináptica por tempo suficiente para poder fazer o efeito. E, infelizmente, por exemplo, o estresse crônico, ele aumenta o número de proteínas que jogam a serotonina novamente para a fenda sináptica. Então, diminui o tempo de permanência da serotonina. Fica ali para dar todo o comando. Exatamente. Então, nutrientes, né? O triptofano, o ácido fólico, antioxidantes, B6, ômega 3, inositol. Isso tudo é de extrema importância. Que isso é só um recorte do caminho. Nossa! Isso é só um recorte do caminho. E tem outra, para o ácido fólico gerar o BH4 ali no 1, eu também preciso da vitamina B12. Né? São rotas bioquímicas que são associadas e eu também preciso aqui da B12. O complexo B. O complexo B como um todo, né? Pro cérebro é uma coisa essencial. Essencial. Você falou bem. Tanto para esse processo quanto para a produção de ATP. Porque vejam que são diversas reações. Isso aqui gasta muita energia. Para produzir a serotonina, liberar a serotonina, receber a serotonina no outro neurônio, gasta energia, gasta ATP. E a mitocôndria, que é a grande responsável pela produção de ATP, né, nessas células, ela precisa estar funcionando. Aí tem que chegar o oxigênio, complexo B, coenzima Q10. Tanto que as disfunções nas mitocôndrias estão associadas a doenças neurodegenerativas, alterações cognitivas. Sempre, né? Porque você diminui a energia na célula. Claro. Como é que isso aqui vai acontecer? Exatamente. Não funciona, né, com energia solar. Sem energia tende a morrer a célula. Exatamente. Não tem jeito, é que nem a gente. Não tem como. Isso. Que bacana, né? Para as pessoas entenderem que é complexo. Mas o fato de ser complexo não quer dizer que a gente não possa intervir. Mas tem que intervir com conhecimento e sabedoria. Isso. E bom senso. Isso. Para não ficar também usando individualidade, né? Próximo, Bru. Ação dos antidepressivos e sem suplementação com nutrientes. Isso. Com e sem, desculpe. Com e sem. Isso. Então, aqui é um mecanismo que eu chamo de sinergia. Esse primeiro é um neurônio que está usando o triptofano para produzir serotonina, liberou a serotonina na fenda sináptica. A liberação aqui acontecendo, gente. Isso. Então, tem 3 serotoninas lá, só para a gente dar um número. Tá. E pode ver que ele tá meio cansado, né? Só 3 ele tá tomando serotonina. um antidepressivozinho ali, que diminui a recaptação. Aí, no segundo, ele tá tomando o antidepressivo com... O segundo é só o antidepressivo, ó, tá vendo? Ali tá normal. O 7, ó. O 7. Então, ele manteve mais serotonina na fenda sináptica. E conseguiu manter aumenta um pouquinho mais de a quantidade de serotonina na fenda para ir para outro neurônio. Isso. Só que ele tá produzindo o mesmo tanto. O neurônio continua do mesmo jeito. Ó, aqui ele tá depressivo e sem fazer uso de antidepressivo. Aqui ele já tá em uso de antidepressivo, mantendo a mesma comunicação, sendo que aqui a gente tá tendo, ó, se você olhar, quantidade de serotonina. Você já vê, aqui liberou 3, aqui você, né, é uma proporção. E aqui a gente já tá conseguindo uma liberação maior, uma comunicação maior de serotonina. Isso. Agora, quando põe, vai lá.
Aí aqui embaixo, Aqui embaixo ele foi esperto, foi no psiquiatra, foi no nutricionista. Exatamente. teve uma comunicação, tá tendo uma visão. Psiquiatra e nutricionista, porque isso tem que haver sempre. Tem, né? Essa comunicação é muito importantíssimo. importante. É o mesmo time, nunca jogar ao Isso, não é uma contrário. competição. De jeito Não é um sendo melhor do que o outro. Isso. E esse aqui, o que que ele fez? Ele utilizou nutrientes que vão ser usados para a produção da serotonina. Então, produziu mais serotonina e associado à mesma dose da medicação, você tem o dobro do resultado, digamos assim. Quer dizer que ele manteve a mesma dosagem e aqui ele Isso. fez uma mudança suplementação. de suplementação, um olhar mais Ou holístico então pra ele. nutrientes, do próprio mudança Exato. de alimentação. Dieta, alimentação. desinflamou, Exatamente. controlou o E estresse. que naturalmente, possivelmente, se tivesse uma outra imagem, ele já seguindo esse padrão e tendo uma comunicação melhor e a vida já melhorando aqui, naturalmente aqui já vai começar a reduzir a medicação. Isso. Com certeza. Na fase do desmame da medicação, da redução da dose, essa transição é muito importante. E aí é o que a gente se comunica, é o que a gente sempre fala. A medicação, ela é importante, mas você precisa com ela se motivar para abrir novas conexões, melhorar o seu estilo de desempenho, vida né? e assim naturalmente, E porque desinflamar. você não tem que viver a vida toda na Não, medicação. E desinflamar. Isso, até porque a medicação vai tratar um sintoma. Uhum. O indivíduo vai continuar inflamado, vai continuar com outras questões que vão levar a outras doenças, não necessariamente certeza. sistema nervoso central. Exato. Com Né? certeza. Então, é só E pra aquelas dizer. pessoas que têm uma genética muito marcada para depressão, talvez Também vai ter que precisem precisar de doses muito Claro, menores. um olhar contínuas, mais Exato, mas atento muito para menores, isso. né? que aí você faz uma sinergia Você de vai resultado. viver, né? Igual o diabético, ele vai ser para sempre assim. Às vezes a gente tem aquela pessoa que tem na sua genética, na sua fisiologia, depressão, só que ele de repente vai reduzir a quantidade de E medicamento vai ficar menos e vai deprimido. ficar menos E deprimido. muito mais qualidade de vida. Exatamente. Exatamente. Fantástica. Próximo, Bru. Aqui, ó. Predisposição genética e estilo de vida relacionado ao Alzheimer. Alzheimer. Isso é uma demanda muito grande no Eu consultório. imagino. Muito. As pessoas, elas têm, né, histórico familiar de Alzheimer. E aí, nossa, Daniela, eu tô esquecida, já é o Alzheimer se manifesta. Ela com 29 anos, né? 29 anos. Já tô com Alzheimer. E a gente precisa bater na tecla da epigenética no Exatamente. Alzheimer, né? Coisas, o que nós podemos fazer para reduzir o risco dessa doença aparecer em quem tem histórico, em quem tem um teste genético, ou em quem não tem nada, Não mas tem também... está disposto a ter quer melhorar. uma velhice saudável, produtiva. Isso, também. e que pode desenvolver o Alzheimer, mesmo que não Exatamente. tenha um Pode. antecedente. Uhum. Né? Então, aqui é importante, né, manter parâmetros metabólicos sempre em dia. É importante ter taxas, né, glicemia organizada, uma redução, né, de citocinas inflamatórias, o consumo adequado de vitamina D, de complexo B, colesterol em níveis adequados, não faltar nutrientes. A saúde metabólica, ela está muito relacionada à saúde cerebral. Então, isso é o básico do básico, tem que ser feito. E tem algo também que é muito importante, que eu acho que é pouco enfatizado, que é a homocisteína. Uhum. Então, esse exame homocisteína, ele deveria fazer parte de um check-up Básico. constante, Uhum. porque a hiperhomocisteinemia, ela, para o sistema nervoso central, ela, de boa, ela não tem nada, é muito ruim. Né? A homocisteína elevada, ela altera a perfusão sanguínea para todos os sistemas, inclusive o sistema nervoso central. Uhum. A homocisteína elevada, ela aumenta a neurotransmissão do glutamato, entra cálcio de forma excessiva dentro dos neurônios. Uhum. Tem alguns estudos que sugerem que a homocisteína aumenta o risco de formação de agregados proteína beta-amiloide do Alzheimer. E sem falar que quando você tem a homocisteína alta, ela está se acumulando, ela está deixando de gerar uma molécula chamada SAMe, que SAMe. é fundamental para o cérebro. Então, eu tenho a homocisteína que aumentou. É péssima para o organismo inteiro e para o sistema nervoso central. E o SAMe que baixa, porque o SAMe vem da homocisteína. Falta o SAMe, para eu produzir membrana neuronal é difícil, produzir neurotransmissores é difícil. Então, o cérebro, ele sofre muito com a hiperhomocisteinemia. E é algo que eu falo que recebe pouca ênfase, porque qual é o medicamento que baixa a homocisteína? Tem várias coisas, né, que você tem que juntar. Você tem que ácido fólico, vitamina B12, Nutrientes. vitamina São os B6. nutrientes. B2,
B2. Isso. O próprio ácido nicotínico, às vezes, Isso. entendeu? Então, é uma parafernália. Isso. É uma modulação de uma rota bioquímica, Exatamente. aonde não é um medicamento X que vai diminuir. É um ajuste metabólico com nutriente. E como é tratado com nutriente, eu acho que, não recebe a ênfase que deveria receber. Então, e é algo extremamente importante de ser Mas feito, você né, tá o falando exame. uma coisa, Dani, assim, que eu fico muito feliz. O meu protocolo de exames sempre, mas sempre incluiu homocisteína. Verdade. Sempre. Verdade. Entendeu? Eu E tô ela de prova. fica... E ela fica em segundo plano, né? Não recebe a ênfase. Eu tenho um paciente... O meu marido mesmo, eu falo que é um case. É sempre, meu amor. É o quê? Eles vêm para desafiar. E fui fazer exame de sangue dele. Quanto é que era a homocisteína? 39. O quê? Tá Aquele vivo por causa homão de daquele mim. tamanho, gente. Imagine. Criatura do céu. Meu Eu pai. tenho um slide do exame de sangue dele e do protocolo que eu faço com ele até hoje. Uhum. E aí E que mudou, né? Não. Tá Fui- vivo. Total. Fui fazer o teste genético dele, polimorfismo de metilação de ácido fólico em homozigose, o pai e a mãe. Eu falei, Então ele não responde ao ácido fólico, ele tem que tomar o metilfolato. E como tem Exatamente. 2,5 metros, a dose dele é um pouquinho mais Com alta. Tem que ser um certeza. Qual é a pouquinho, dose dele? 15? Ele utiliza 20? de metilfolato. Metilfolato. A gente utiliza 500 microgramas, Microgramas 3 pra vezes ele. por dia. Uhum. E junto Manhã, com tarde e todo, noite. todo o complexo B. E também utiliza colina, porque a colina vira betaína. E a betaína também faz a conversão da homocisteína em metionina. E aí é constante. A hora que ele fala, acabou meu metilfolato, vou ter um AVC. Eu digo, calma, 2 dias não tem problema. Vai e segue. E aí os pais dele também, em homozigose. Então, vamos aqui o exame de vocês dois. Os dois também elevados, já estão bonitinhos agora, Tudo todo mundo controladinho. organizado. Quanto tá a homocisteína dele? A última vez que fizemos, 8,5. Que maravilha. Olha É. só. Que lindo. É. Que lindo. E ele que não se ande na linha pra ver. Ah, Ele que nem se atreva. Ali o negócio não tem essa historinha do ferreiro, a casa de ferreiro, o Espeto. espeto é de Não, pau. é aço inoxidável. nossa, Lá em casa. E E ali você botou tudo, né? Você botou aumento da homocisteína, aumento de colesterol, aumento da insulina, né? Inflamação. Inflamação, vitamina D insuficiente, combo. tudo ali, né? Isso. Folato, vitamina Vitamina B12. Tudo que Você tem que estar juntou em dia. tudo, né? É. E é claro que existem outros fatores de risco, Que contribuem. né? Uhum. Trauma crânioencefálico, acúmulo de metais pesados, hipertensão, cigarro, estresse, né? Uhum. Aditivos químicos. Isso também precisa ser contornado, porque Aqui somando... tá mais ligado ao comportamento, né? Isso, A forma como você tá levando a sua vida também. isso. Então a gente tem que estar unindo sempre as duas coisas. Uhum. Porque aí você soma predisposição genética com alterações metabólicas e estilo de vida, você vai ter o combo para, estresse oxidativo, mitocôndria já sofre, e o acúmulo de proteína tal, hiperfosforilada e beta-amiloide, que são típicos do Alzheimer. Né? Então, essa questão de mudança de estilo de vida no Alzheimer, a literatura já fala quais são os pontos que você precisa cuidar, contornar para ter redução. E é claro que hoje existem também alguns suplementos, né? O ômega 3 está muito associado à prevenção. Com certeza. Populações que consomem mais chá verde também tem uma menor incidência de demência. Eu digo que não é por um Por único uma única elemento. coisa. Acrescenta tudo. E Porque a as dieta... pessoas acham que vai ficar ali só Por chá exemplo, os verde e vai tá japoneses só tomam chá verde. Eu, Isso. quando fui estudar lá em 1998, eu aprendi a tomar chá verde, assim. Né? Aham. Quando eu voltei, não tinha. E era um sumo, assim, não é que nem o nosso aqui, aguadinho, era um Isso. sumo aquela coisa. Voltei quase que verde os dentes. E todas as refeições. Quase Mas virou ok, Hulk. não é só isso, chá verde, porque eles Não. comem muito peixe. Isso. Entendeu? E tem então, o peso corporal, né? Exatamente. Controlado. Muito. Então, assim, não é só isso. Não. Contribui. Isso, não é Sem monoterapia. dúvida. Não, e não existe monoterapia. Não. Desconfie de monoterapia. Não, tome isso. Ou então sabe? de soluções mágicas. Eu sempre digo, gente, desconfie de soluções mágicas. Não existe. Não Não existe. Não existe. Não tem. Tem, né? Para quem quer enganar os outros e quem E quer pra ser quem ser enganado. enganado. Isso. né? E Mas o caminho fácil, E o porque caminho mudar fácil. o estilo de vida vai dar trabalho. Dá.
Eu quero tomar uma cápsula e não ter que passar esse trabalho. Exatamente. Não Não vai tem. rolar. Não existe Não essa vai rolar. mágica. Próximo. Nutrientes utilizados pelo cérebro como fonte de energia. O que Isso. temos aí? Pois é. Isso é algo que é muito recorrente, inclusive, dos meus próprios alunos. Uhum. E quando eu pergunto, qual é o nutriente que o cérebro usa para produzir energia? Eles falam, glicose. E que mais? Quais outros nutrientes que o cérebro precisa? Pronto, aí tem um silêncio. Ninguém fala mais nada. Porque a demanda, né, a necessidade metabólica do cérebro ainda é um mistério para muita gente. E isso ainda bem que está vindo à tona. Então, esse gráfico mostra, ó, aqui em azul, tá? Esse primeiro é um cérebro de um indivíduo Novo, jovem e saudável. Uhum. Então, mais de 90% da energia que o cérebro usa, do nutriente que o cérebro usa para produzir energia, vem na glicose. Uhum. Então, a glicose atravessa a barreira hematoencefálica, entra no neurônio, entra nos astrócitos, na micróglia, e lá, nas mitocôndrias, vai gerar ATP, energia. Então, o cérebro é um grande consumidor de glicose e um grande consumidor de oxigênio, porque vai Com certeza. pegar a glicose e produzir energia. Então, hoje, a gente precisa, né, tendo em vista que o cérebro usa muita glicose, como eu organizo o carboidrato ao longo do meu dia para garantir esse suprimento de Que glicose. não vai faltar. Isso. E também não pode sobrar. Uhum. Porque se chegar açúcar demais, é ruim, estresse oxidativo, Inflama. glicação, inflama, o organismo não gosta. Então, eu preciso distribuir o carboidrato ao longo do dia. E, por exemplo, eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar. Aonde eu vou exercer, né, onde eu vou ter uma demanda cognitiva, o cérebro vai gastar energia para pensar, raciocinar, lembrar. E essa energia, ela vem dos nutrientes que a gente consumiu. Então, eu sou a favor de vou trabalhar, vou pensar, eu vou consumir carboidrato naquela refeição. Entendi. E se eu ficar 5 horas ali trabalhando, pensando, uma refeiçãozinha intermediária para manter a glicemia estável. Né, os estudos, eles mostram, a hora que começa a diminuir a glicose do cérebro, isso pode já ser perceptível uma queda do declínio, uma redução da capacidade funcional do cérebro naquele momento. E aí fala, mas os corpos cetônicos, né? Os corpos cetônicos que o organismo produz em jejum não são utilizados pelo cérebro? Também são, graças a Deus, são maravilhosos. Só que eles contribuem com um percentual menor, que é essa barrinha laranja. Uhum. Então, num cérebro saudável e jovem, 95% da energia vem da glicose e 5% vem dos corpos cetônicos. Excelente, a gente produz corpos cetônicos quando faz uma restrição calórica, no jejum noturno. Jejum noturno, exatamente. O cérebro usa. Uhum. E aí, já em indivíduos já com mais idade, mais cognitivamente saudáveis, perceba que a capacidade de pegar a glicose e gerar energia cai. Uhum. Então, o cérebro, com o processo de envelhecimento, ele vai reduzindo a capacidade de pegar a glicose e produzir energia. Isso se deve a uma série de fatores, inclusive ao próprio declínio hormonal. Uhum. O estrogênio, ele é um hormônio que também regula a utilização de glicose pelo cérebro. E aí você se pergunta, nossa, e agora então o que vai acontecer, né? Estou mais velha, quer dizer que o meu cérebro vai decair de qualquer maneira. Vai puxar o freio de mão? Não, aí a gente costuma dizer que eu tenho que otimizar a capacidade de utilização de glicose pelo cérebro, melhorar a ação da insulina, melhorar a função da mitocôndria. As enzimas que usam glicose para produzir energia dependem de complexo B, então estimular a função dessas enzimas. E, obviamente, eu posso pensar num combustível adicional. E aí eu quero... E tem que trabalhar junto aí com um profissional que regule a parte hormonal também. Isso. Né? Mais Com um a se somar aí. Exatamente. Um endocrinologista para colocar os hormônios dentro do nível fisiológico para aquela pessoa, enfim, dentro do que ela pode fazer. Exatamente. Então, o cérebro, ele é um órgão que tem receptores para hormônios, enfim, ele depende muito da função hormonal. E aí eu me preocupo, a mulher entrou na menopausa. Não está com fogachos, você não está com sintomas, aqueles clássicos da menopausa. Não precisa ter. Não precisa, você está bem. Mas não precisa ter. Os sintomas, quando está dando sintoma, querida, já está 1 ano destruindo tudo. Exatamente. E não é porque ela entrou na menopausa e não teve fogachos que o hormônio, em algum lugar, não está fazendo a sua falta. Então, eu acho que é claro que tem que ter um ótimo profissional, é uma alquimia você fazer uma organização dos níveis hormonais. Principalmente na mulher. Isso. Menopausa.
Isso. Mas se é uma possibilidade, se com um bom profissional, eu acho que é válido, inclusive para o sistema nervoso central. Porque os Com hormônios, certeza, né? com certeza. Quem A gente está na entrevistou menopausa sente. um médico, um colega, o André Vinícius, doutor André Vinícius, deu show Maravilhoso. nisso em termos de menopausa. Eu acho que é o cara que mais entende de menopausa, né? Vou me candidatar a ser... Eu já quero Alô. o telefone dele. Ah, te dou! Não tem problema. Doutor André, vou mandar Não, um WhatsApp. Pode mandar, Muito vale a bom, uma pena. parceria Eu já me ótima. candidatei a ele reformular minha menopausa, Aham. né? Depois vou me candidatar a você reformular minha homocisteína, que eu tomo de tudo e ela não baixa como deveria. Vamos fazer o seu Vamos. slide aqui na hora que Vamos, você com trazer depois. certeza. Será um prazer ser case. Não, Henrique? Ó, Eu não estava com sofrida. 30, o meu 14 já me incomoda muito, entendeu? Pois é. Vamos lá. Ah, não, tem aqui. E isso, e aqui, ó, aqui tem Pessoas com declínio cognitivo com declínio e em quarto lugar com Alzheimer. Aham. já aqui. Uma das coisas que o declínio cognitivo, o envelhecimento do cérebro, né, e o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma das coisas que ele faz é diminuir a capacidade de utilização de glicose como Com fonte de certeza. energia. Porque altera a ação da insulina, altera o metabolismo mitocondrial, altera a sensibilidade à insulina, até mesmo a insulina atravessar a barreira hematoencefálica, a glicose atravessar a barreira hematoencefálica. Isso fica mais difícil quando o indivíduo tem Alzheimer. E aí eu tenho que pensar, se a glicose não está sendo usada como fonte de energia, o que eu vou fazer? Então, hoje a gente faz alguns protocolos com suplementação de corpos na verdade, TCM, ácidos graxos de cadeia curta, Uhum. cadeia média, TCM. TCM. Então, há triglicerídeos de cadeia média ou os próprios ácidos graxos de cadeia média, né, C8, C10, que alguns estudos mostram que vão, né, ao serem convertidos a corpos cetônicos, Vão o sistema- melhorar. o cérebro utiliza os corpos cetônicos para a produção de ATP. Então, Uhum. melhoram a oferta energética no cérebro, trazendo um resultado positivo sobre parâmetros cognitivos. Tem a ver com óleo de coco isso. Isso, tem. O óleo de coco, uma parte do óleo de coco é justamente formada por ácidos graxos de cadeia média. Exatamente, TCM. Isso, exatamente. Então, agora tem que ser bem utilizado, a Com dosagem certeza. correta. E não é uma substituição. A Daniele falou que corpos cetônicos são interessantes para o cérebro, então agora eu vou fazer dieta cetogênica. Eu vou tirar todo o carboidrato e vou colocar só a gordura boa. Eu não estou falando de substituição, eu estou falando de soma. Exatamente. É o carboidrato mais os corpos cetônicos. E a gente não precisa necessariamente não comer carboidrato para produzir corpos cetônicos, né? Algumas estratégias na dieta, inclusive o próprio jejum noturno, a gente pode otimizar essa produção com algumas estratégias. Uhum. Então, não tirem carboidrato do cérebro de vocês. Organizem. E se precisar de um combustível extra, com o nutricionista, dá para fazer um protocolo bonitinho para jogar uns copos cetônicos aí, ó. Perfeito. Mas E fica bom. Perfeito. Próximo, Bru. O que a literatura sugere na prevenção de Alzheimer em relação à alimentação? Isso. Prevenção de Boa. Alzheimer. Dicas práticas. O que eu faço na minha vida? Procura uma nutricionista. Isso. primeiro ponto. Vai na Especialista em nutricionista. neuronutrição. E neuronutrição. Vai no neurologista, vai na nutricionista especializada Isso, e vai preparada para fazer os exames. fazer os exames e orientar na melhor alimentação para você. Isso. Ou para quem é da sua família. Isso, porque às vezes tem ali um histórico de Alzheimer, mas tem um diabetes, tem uma obesidade, tem uma depressão. Então, são vários fatores O combo, ao mesmo tempo às para vezes serem vem tratados. completo, né? E é bem comum, viu? É bem comum. Ninguém tem só uma muito. coisa, não. E quando não tem nada, eu descubro 13. Eu Exato. eu vim aqui tão ótimo e agora eu tô com 13. Mas vamos O cuidar. processo inflamatório é que começa todos, né? A pessoa não Isso. entende isso. Isso, Você não aparece. está criando patologias, você está descobrindo o mecanismo de adoecimento. É Isso. diferente. Porque tem gente que fala assim, olha, nunca mais vou ao médico, porque me descobriu uma opção de coisa. É. Eu falei, querido, Quem que procura bom. acha, né? Mas que bom, né? Porque é bom que a gente sabe o que a gente pode fazer. Isso. Né? Então, aqui é um quadro que ele resume, né? Então, eu preciso, ó. Primeiro, não consumir calorias além das suas necessidades. Da sua Necessidade. necessidade. Uma dieta hipercalórica é muito ruim para o cérebro. Inclusive, reduz a produção do BDNF. Sim, do Que é fator aquela de neuro- crescimento neuronal. Isso. Então, Uhum. o cérebro não gosta. Eu passei a vida inteira comendo muito mais do que eu devia. Engorda, emagrece, eu ganhando peso. O cérebro não gostou? Não. Não. Ele sofreu com Uhum. isso.
Então, não comam E vai que além ele do se você revolta com você. deve. Uma hora o pavio dele, ele se a acaba. conta O cérebro é bonzinho, mas tem horas que ele se revolta. Se revolta. Uhum. E aí também, consumir quantidades adequadas de proteínas de qualidade, porque eu preciso dos aminoácidos para a produção dos neurotransmissores. Da dopamina, eu preciso de tirosina. De fenilalanina, Uhum. a norepinefrina também, né? O triptofano da serotonina. Uhum. Então, eu preciso desses aminoácidos para diversas funções, obviamente, para o cérebro. Reduzir o consumo de gordura saturada. Então, vamos dar adeus a essas dietas sem pé nem cabeça, que, assim, enaltecem o consumo de gordura animal. Para o cérebro, isso é péssimo. Muito ruim. E, obviamente, de açúcar simples, né? Consumo de alimentos que elevam a glicemia. Ah, Daniela, mas eu saí sábado e comi um doce. Tá, tudo bem. Eu vou numa festa, tudo bem. Ah, eu fui no podcast e comi o pó de jujuba. Tudo bem. Foi só hoje, não tem problema. Não pode Tem ser uma em todo Não pode ser episódio, sempre, Alex. né? É estilo de vida. Então, não é pra gente perder uma festa, perder uma viagem, né? Hoje, no café da Só manhã... não pode ter festa todo dia, É. né, tem Dani? gente que Porque tem, daí dá tem problema. gente que fica... Não, mas porque minha profissão eu faço socialmente. Mas quantas vezes? Mais 5 vezes por semana. Não. Virou Então, você vai ter que estilo de realmente vida. escolher uma vez por semana. Isso. Uhum. Então, não tem problema uma Vive o coisa social, eventual. mas não vive. É, no mas social. não precisa comer sempre no social. Isso, exatamente. E aí ele ressalta a importância de comer alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, né? O ômega 3 Uhum. e também monoinsaturados. O azeite de oliva, castanhas, abacate, são gorduras bem interessantes para o organismo. Vitaminas do complexo B. Eu não consigo imaginar uma pessoa com deficiência de vitaminas do complexo B, e isso vale para todas, né? Porque o exame de sangue pega B12 e ácido fólico, comumente. E as outras também não podem faltar. Uhum. E tem, inclusive, alguns estudos que falam que a nossa necessidade de vitaminas do complexo B, ela é subestimada. Né? A população, a situação em que foi estudada a nossa As necessidade. métricas, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com os meus pacientes B12 entre 800 e 1.200. Com certeza. E dá como normal ali 500. E dizem que vão baixar. Isso, tá rolando essa história. Eu não estou entendendo por quê. Porque... Eu não sei, não quero julgar, quero saber o que levou a isso, mas eu sempre mantive o padrão japonês. Isso. E quando eu estudei lá, era o padrão deles. Isso. De 800 a 1.200. Falei, pelo sim, pelo não, eu vi aquela gente como vive. Isso. Então, vou manter o padrão. A Exatamente. B12 sempre pedi. B1, B12, B6. Isso. Né? E aí, B3, né, para B3 inibir a também. IDO, a B2, a B1, a B1, a tiamina, porque ela faz parte do processo de metabolização da glicose. Uhum. A própria vitamina B5, para fabricar o CoA, que vai ser usado na fabricação da acetilcolina. Então, são todas. O complexo B é bem complicado e tem que botar a dose para cada um. Para cada Não adianta ficar esse complexo B de farmácia Não que serve. vem subdoses que não levam a nada. Não. Complexo B de suplemento pronto da farmácia Não rola. não é dose para o cérebro. Exatamente. Não é dose. Pode ser para outras coisas. Pode Isso. ser para metabolismo hepático, pode E- até ser. Não estou dizendo que não, mas para o cérebro definitivamente não. Vitamina D, que hoje a gente já Uhum. sabe que a vitamina D também está associada à produção da serotonina, aquela enzima triptofano Sim. hidroxilase também depende da vitamina D. E milhões de funções que a vitamina D tem, né? A gente faria um podcast só sobre ela. Exatamente. Vitamina C e E, antioxidantes, inclusive naquela proteção do BH4 e na proteção dos ácidos graxos da membrana, né? O ômega 3, que está na membrana neuronal, ele é altamente sensível ao ataque de radicais livres. Tanto que tem estudos, né, em Alzheimer, vamos suplementar ômega 3. Não adiantou nada. E aí o artigo colocou antioxidante junto, Senão não adianta. você pega Você um está dando organismo material e está sendo destruído. Isso. Então é a sinergia. Exatamente. Né? E o cálcio e o magnésio, o cálcio é extremamente importante até mesmo para liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, utiliza o cálcio. Uhum. E o magnésio, enfim,
que é muito comum que haja deficiência de magnésio, a população está altamente exposta, e o magnésio é um elemento que ajuda a reduzir a entrada excessiva de cálcio no neurônio. Então, com muito glutamato, muito quinolínico, entra muito cálcio e o magnésio... O cálcio tem que ter muito cuidado também, não adianta investir em cálcio se a vitamina D estiver ruim. E a K2. E a K2, esse cálcio tem que ir para o lugar certo. Aquela... Porque tem gente que repõe cálcio e... sem K, sem vitamina K, sem vitamina D, não vai adiantar nada. Vai calcificar, vai para o lugar errado. Vai calcificar pior. Eu, inclusive, na maioria das vezes, eu nem acho que suplementar cálcio seja necessário. É melhor pegar o magnésio, vitamina D. Os cofatores. Exatamente. Cálcio tem no alimento. É claro que às vezes temos que fazer a reposição. Não, sim. Mas do jeito certo. Exatamente. Né? No Só mínimo cálcio. tem que ter o satélite ali da vitamina K conduzindo para onde vai. Isso. Porque senão... Porque muito cálcio também entra no neurônio em excesso e a gente tem um problema. Aí aquela cascata de cálcio que vai matando a célula, você está acelerando esse processo. Aí é citotoxicidade. Exatamente. Então, cuidado com o cálcio que vocês utilizam, né? Exatamente. Se não tiver a vitamina D, vitamina K, magnésio bem ajeitadinho, vitamina dos complexos B6, tá detonando. Dá ruim. Dá ruim. Próximo. Fatores de risco para o Alzheimer do ponto de vista metabólico. Isso. Que é um pouco do que falamos anteriormente, né? Atividade física regular, dieta adequada, conter o diabetes, eu digo, é bom nem ter o diabetes, exato, né? É prevenir. Se a gente puder não ter nesse combo, seria melhor. Mas se tem, vamos pelo menos equilibrar aí. Isso. Então, aqui... conter a obesidade, né, o controle de peso adequado e saúde cardiovascular. Então, essas coisas da esquerda, elas reduzem o risco de Alzheimer. Atividade física, dieta, controle de parâmetros metabólicos. E o que aumenta o risco de Alzheimer, né, obesidade, hipertensão, o diabetes e o tabagismo. Com certeza. Então, é estilo de vida. Alzheimer não é azar, não. Não é só genética. Não. Né? Às vezes é claro que existe um fator genético muito forte. Marcado, aí você tem que caprichar mais ainda. Tem algumas mutações que são raras, que são causais realmente de Alzheimer. Mas não é o comum. E mesmo assim você pode intervir para não deixar que a manifestação seja tão agressiva. Isso. Mesmo assim. E reduzir a velocidade da evolução da doença. Exatamente. Próximo, Bru. Aqui. ApoE 4 e ômega 3. Isso. Aqui é uma pulga atrás da minha orelha, inclusive. O ApoE 4 é justamente uma apolipoproteína que algumas pessoas, na verdade, uma parcela da população relativamente grande tem essa alteração genética, tem a presença do alelo ApoE 4 lá no seu DNA. Então, o sistema nervoso central, inclusive os próprios astrócitos, estão lá embaixo, em roxinho, eles produzem essa proteína, essa apolipoproteína. E quando os meus astrócitos produzem essa apolipoproteína, o que acontece? O ômega 3 que eu consumo tem dificuldade de chegar até o cérebro. Entendi. E aí ele tá mostrando lá, o ômega 3 da suplementação, uma barrinha, ele não tá conseguindo chegar de forma adequada ao sistema nervoso central, porque a presença do ApoE 4 altera essa permeabilidade da barreira hematoencefálica. Tadinho, ele tá quase estrangulado lá. Essa sou eu, né? Eu tenho ApoE 4. Tenho. E aí, o que ele fala? Então, significa que quem tem ApoE 4 vai utilizar a ômega 3, vai utilizar a ômega 3 e não vai adiantar nada, não vai chegar... dificuldade. Dificuldade. Então, ele fala que é para consumir desde sempre, né, o ômega 3. Um trabalho de revisão mais recente, do ano passado, ele fala que em caráter preventivo, quem tem ApoE 4 e vai fazer suplementação de ômega 3, ele recomenda 2 gramas por dia de EPA mais DHA. Na mesma proporção? 60% EPA. Na proporção maior de EPA, então 60% EPA e 40% DHA. E junto com o antioxidante, para proteger esse ômega 3 do estresse oxidativo. Então ele fala da importância da questão preventiva, porque por mais que você tenha alteração genética para ApoE 4, não quer dizer que você vá produzir muito ApoE 4. Então vá tomando ômega 3 para fazer um estoque, né, quanto antes melhor. Engraçado, eu tinha uma visão que o DHA
A era mais importante para o cérebro do que o EPA. Na verdade, quando a gente fala de composição de membrana neuronal, tem uma quantidade maior de DH do que EPA. Mas o organismo consegue fazer a conversão de EPA para DHA. Entendi, se for necessário. Isso. Então é melhor aumentar o EPA em relação ao DHA. Porque ele fala que talvez sim. o EPA não tenha toda essa dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. E pode ser convertido, que interessante. Então ele fala, foca um pouquinho mais no EPA, porque ele não vai ter toda essa dificuldade que o DH tem para atravessar a barreira hematoencefálica. É claro que isso é uma suposição, né? Se um converte no outro é mais tranquilo. Isso. Né? E aí ele fala do lado, se você tem ApoE4 e existe a chance de você ter dificuldade em deixar o DH atravessar a barreira hematoencefálica, consuma o ômega 3 em forma de fosfolipídio. O que é? É o ômega 3 que está na membrana da célula do peixe. Então, quando a gente toma um suplemento, é o DHA, o EPA isolados. Sim. E no peixe, quando o ômega 3... Isso, ele tá junto com o fosfolipídio. Quando tem a camadinha, aquela camadinha que o pessoal tira. Porque é da membrana da célula, né? Então tem ali a gordura da membrana da célula e junto do ômega 3 está grudado uma fosfatidilcolina, uma fosfatidilserina. Então quando você consome a célula do peixe e ao redor dela tem ômega 3 ligado a fosfolipídios, ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O fosfolipídio é como se deslizasse, deixasse ele fluido para ele entrar. É um lubrificador ali para passar mais rápido. Então ele fala, consumam o ômega 3 em forma de suplemento, mas por via das dúvidas, também comam peixe. Exatamente. Porque o ômega 3 do peixe não tem mais problema. garantido. E eu vou te dizer uma coisa, de tudo que eu já vi, a sardinha é a melhor que tem. Porque o ômega 3 que vem do salmão, mas aí tem o salmão do cativeiro, tem o salmão de não sei o que lá. Gente, sardinha é barata, entendeu? Baratinho. Não vive congelada por aí. Gostosinha, tipo assim, os portugueses já fazem isso há muito mais tempo que a gente. Não na pelo panela sim, de pelo pressão. Não. Vamos pra sardinha. Lembrei Portugal. Entendeu? Grelhadinha. Grelhadinha também. E tá tudo bem. Exatamente. Fritinha a gente pode deixar assim não, de lado um pouquinho. Já é gostosa, mas pode deixar. Glicado. Isso, exatamente. Próximo. Risco de deficiência de nutrientes da população americana. Bom, a população americana, em termos de alimentação... Ela não é exemplo. Ela não é exemplo pra nada, né? Mas vamos lá. E a gente está chegando bem próximo deles. Estamos. Este é um a gente está imitando o que não presta. Isso. Então, aqui a barrinha branca é o risco de deficiência em homens e a mais escura em mulheres. E vejam ali as vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico. O risco de deficiência na população não é aquela coisa que a gente precisa negligenciar. Faltou complexo B, vai dar... faltando, por isso que eu não estou entendendo, porque estão diminuindo as faixas de normalidade no exame. Eu acho que é baseado no que tem aparecido nos exames. Então, porque de repente o padrão... as pessoas estão repondo mais? É porque o padrão, assim, o exame laboratorial, ele vai colocar ali a referência, a média que aparece entre os indivíduos. Então, mas a aí média... que tá. Quem faz dosagem de B12 é porque tem médicos ou nutricionistas que se preocupam com isso, estão repondo. Olhando isso. Mas não é a maioria. A maioria não pede a B12, então é uma visão errada. É uma referência que entendeu caiu por falando? Falta de consumo, né? Exatamente. Então, isso é Agora problema. entendi. É igual você me esclareceu isso. Porque estão dosando de quem está repondo. E não de quem não sabe nem que está baixo. Exatamente. Então, Perfeito. a referência ela vai mudando. Perfeito. Ela vai se ajustando ao que é encontrado na população, né? E a vitamina D, ó lá, né? Absurdamente alta o risco de deficiência. Não, mulher, ali a vitamina D, a gente está um pouquinho... Ali é deficiência? Não, tá. Bem o percentual do risco, Bem, aqui que tá D. Isso, mais de 90%. Exatamente. Os homens ainda até um pouco maior. Um pouco mais. Aí imagine para o cérebro isso. Por isso que a gente tem maior predisposição, entre aspas, aos fatores epigenéticos do Alzheimer, principalmente depois da menopausa. O declínio hormonal. Exatamente. Então, sem o declínio, com o ajuste hormonal e o ajuste metabólico, as coisas melhoram muito. Exatamente. Não pouco. Próximo, Bru.
E aí são outros, né? Ó, o Risco, deficiência e magnésio. nutrientes da população americana, parte 2. Para terminar o chute, né? É. Olha lá, magnésio. O magnésio é extremamente importante para o Com cérebro. certeza. Meu Deus, E como é cai importante. demais. Cai demais. E o problema é que vai fazer exame de sangue, o exame de sangue não vai mostrar se há deficiência ou não. O organismo vai tentar manter numa normalidade, mesmo que dentro das células Sim. esteja faltando magnésio, no sangue não vai aparecer. Até aparece, assim, mas vai tender mais da média para baixo. Isso. E a gente já tem que fazer essa leitura. Porque tem gente que fala assim, mas tá na média, assim, mas na média para baixo. Para baixo. O meu é abaixo da média. Eu sou ótima, Aí eu. não, aí tem que repor Corre, mesmo, né? É obrigatório. Então, a gente tem muito risco de deficiência nutricional, né? E o magnésio é um dos piores, junto com a vitamina D e complexo B, para o cérebro. Magnésio um alvo tá em fácil. tudo, né? Magnésio está em tudo. Próximo, Bru. Atividade física e irisina. Isso. A irisina, essa querida, né, descoberta há alguns anos atrás. Exatamente. Ela é produzida pela musculatura esquelética durante a atividade física. E a irisina, produzida pelo músculo, atravessa a barreira hematoencefálica, chega no cérebro e estimula a produção do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Tanto que tem estudos mostrando, né, protocolos de atividade física, 6 meses, 1 ano, aumentando massa encefálica, estimulando neurogênese. Exatamente. Olha que maravilha. E não é por engraçado estar falando isso. Eu li um artigo que o músculo, o quadríceps da coxa, é o que mais ainda contribui para isso. Produz a irisina. Então Pois nós é. vamos ter que ficar com as coxas grossas, doa quem doer. Trabalhar mais. Tanto que faz associação, né, de velocidade de marcha, força de membros inferiores Exatamente. com saúde cognitiva. E é Exatamente. um dos parâmetros até de avaliação de evolução de doenças neurodegenerativas, né? Exatamente, Então, perfeito. Pela viva a irisina, tá aí? irisina, Viva a irisina. Viva ela. E tem alguns suplementos hoje estudados como substâncias que estimulam a produção da De irisina. irisina. Então o ácido ursólico, o ácido rosmarínico. Então tem alguns suplementos que têm essas substâncias que estimulam BDNF, estimulam a irisina e estimulam o BDNF. Então para o sistema nervoso central são bem interessantes para estimular a neurogênese. Perfeito. Próximo, Bru. Eixo intestino-cérebro. Aí é um problema. O início da solução. Quando entendemos o problema e Exatamente, é o resolvemos, início sim. da solução. Isso. Porque o que a gente tem aqui, né? Primeiro, quando falam que intestino é segundo o cérebro, eu já não gosto. Porque não é. O intestino é igual ao cérebro, só que em outro lugar. Exatamente. Então, a comunicação entre esses sistemas é tão absurda que não consigo nem separar. E aqui no meu intestino é muito importante uma microbiota saudável, porque a microbiota produz neurotransmissores que, através do nervo vago, vão se comunicar com o sistema nervoso central. A microbiota produz precursores de neurotransmissores que vão para o sangue. O sangue vai, né, chegar até o cérebro. O cérebro utiliza substâncias que a microbiota produz. A própria mucosa intestinal, as células enterocromafinas, por exemplo. Essas azulzinhas aqui são do intestino. Do intestino. Isso. Né? E ali embaixo são os micro-organismos que é a do microbiota. intestino. São as bactérias boazinhas. Isso. Então, tanto as bactérias produzem neurotransmissores e precursores de neurotransmissores, quanto as células da mucosa do intestino, né? Como essa roxinha, é a célula enterocromafina. Ela produz serotonina. E vejam que tem um nervo aqui, ligando o intestino ao cérebro, o nervo vago. Nervo vago. Então, a serotonina produzida no intestino, ela não vai chegar até o cérebro. Não, ela não pega o sangue, nada disso. Não. As pessoas acham que não é isso, mas ela sinaliza no nervo Via vago, vago. que é o nervo da calma. É o que nos acalma, né? Exatamente. Então, tem que ter essa barreira, essa mucosa do intestino, ela tem que ter integridade. Se essas células se separarem, vai começar a migrar bactérias para o sangue, moléculas que não deveriam chegar até o sangue. Que é o tal do link gut. Isso. Então, leak gut, sistema nervoso central. São essas aberturazinhas nessas célulazinhas do intestino. E para a gente evitar o leak gut e manter o intestino, né, com a produção de neurotransmissores, eu tenho que ter uma microbiota saudável. Com certeza. E não adianta só tomar probiótico, tá? Eu dependo da minha alimentação. Se eu
utilizo o probiótico e eu não mudo a alimentação, ele não vai sobreviver. Porque no as meu bactérias intestino. nocivas vão ser muito maiores, não adianta. Isso, é um meio de Pelo cultura. contrário, a bactéria negativa, se você começa a botar lá a positiva, ela vai aumentar a produção dela, ela não é burra. Isso, é um conflito, uma disputa por território. Uma disputa por território, que nem Isso. traficante, um quer o território do outro. Isso. Então você tem que fazer uma alimentação que é diferente de você botar ali a própria... É alimentar, é nutrir, deixar as bactérias boas malhadas. Isso. Bem malhadas. Fortalecidas. Exatamente. Perfeito. E aí perguntam, qual é o probiótico que eu uso? Eu falo, não tem uma receita. Não. Não existe, tome esse que é bom para isso, tome esse que é bom para aquilo. Cada paciente tem a sua fórmula, a sua forma de organizar a microbiota do intestino. Exatamente. Então, não tem uma fórmula mágica e só usar probiótico não adianta. Tem que mudar o estilo de vida. E cérebro com o intestino que não tem saúde, o cérebro não vai ser saudável. Não vai ser saudável. Não tem como. Próximo, Bru. Maravilhoso. Aqui, ó, é só Intestino versus doenças neurodegenerativas. Isso. Então, hoje, ele mostra essa associação com o Parkinson, né? O Parkinson, ele ocorre devido a um acúmulo de uma proteína anômala chamada alfa-sinucleína. E já encontraram a alfa-sinucleína no nervo vago. Nossa. Jura? Antes de ter Meu Deus. alfa-sinucleína Não no sabia. sistema nervoso central, Já tem no nervo já vago. está no periférico. Então, o intestino está diretamente ligado. Inclusive, tem um grande amigo meu, biólogo maravilhoso, microbiologista, Dr. Bruno Zilber, que se você, inclusive, se eu conversar com ele, você fica assim, ó. E ele fala muitos... a especialidade dele ele se chama de Dr. Cocô, porque é o que ele mais sabe tudo. E aí ele fala que os artigos já estão em vias de conseguir provar que a produção de alfa-sinucleína começa no intestino e está associada a leaky gut, a desbiose, a alteração da microbiota e a alfa-sinucleína, nervo vago até o sistema nervoso central. Essa comunicação ou ela... A migração a dela. migração mesmo pelo nervo vago? Não. A proteína mesmo. Então, por isso que o Parkinson, na verdade... Ali, ali. Alfa-sinucleína. Sinucleína, ali, ó. Embaixo do... ali. Alfa-sinucleína. Tá. Sinucleína, sistema nervoso Exatamente. central. Por isso que muitos pacientes que vão desenvolver Parkinson, numa idade mais avançada, eles já apresentam sintomas gastrointestinais na fase pré-drômica. Exatamente. Então, sintomas gastrointestinais como um dos sintomas precoces de Parkinson por conta da alfa-sinucleína. Que lindo. Eu adoro isso. Próximo, Bru. Suco de beterraba versus cognição. Vamos lá. Isso. Viva o oxigênio. Hoje, os estudos relacionados à melhora cognitiva, né, não indivíduos com algum diagnóstico especificamente, mas qualquer pessoa que tem mais produtividade mental, hoje os estudos eles mostram que melhorar a perfusão sanguínea para o cérebro melhora a eficácia, né, da nossa saúde cognitiva. E o suco de beterraba é um desses que a literatura vem demonstrando resultado positivo. Porque a beterraba, ela tem uma substância chamada de nitrato. E a gente consome o nitrato no organismo, ele se converte em óxido nítrico, que é vasodilatador. Isso é muito conhecido na nutrição esportiva, pré e pós-treino, né, para melhorar a chegada de sangue aos músculos. Mas também vale para o cérebro. Então, hoje vou estudar, vou trabalhar, vou ter que raciocinar, preciso melhorar a perfusão sanguínea para o cérebro. A beterraba tem demonstrado muito essa associação. Toma um suquinho ou come ela? Beterraba crua ralada. Crua ralada. Pura, ou suco, onde você faz só ela. Não pode misturar com nada. Ela e água. Pra bater. Isso. Pode até coar com aqueles pedacinhos, né? Mas ela pura. Porque se você mistura com vitamina C, né? Os famosos beterraba com laranja. Isso. A vitamina C vai fazer a produção de óxido nítrico acontecer no copo. E o óxido nítrico é um gás. Então, ele se perde, você toma só o carboidrato da beterraba, ok. Não vai ter nitrato. Mas a beterraba pura tem nitrato e o organismo produz óxido nítrico. E o nível de açúcar? Pois é. Isso, inclusive, é
sempre há a questão que vem. Exatamente, assim, eu entendi que pro pré-treino é uma maravilha. Isso. Né? Não vai ficar tomando suco de beterraba o dia inteiro, torta senão a criatura vira diabético. Ou diabético que tá com uma questão cognitiva também. Aí você vai... Então não é assim. Coisa, Pelo que você tá falando, a coisa é como se fosse em vez de ficar tomando esses pré-treinos doidos, tomar uma coisa natural. Uma coisa saudável, natural. Isso. Mas o pré-estudo, pré-trabalho, pré-prova, pré-vestibular, também vale essa estratégia. Eu vou gastar, vai ser uma semana que eu vou usar muito o meu cognitivo. É como se você tomasse um suquinho ali antes de iniciar essas atividades, sejam físicas ou mentais mais pesadas. Isso, para aumentar a perfusão sanguínea. Eu fazia isso com inhame, quando eu escrevo, né? Inhame, baroa ou batata doce. Né? Mas agora tem a beterraba. Isso. Aí você vai ter um carboidrato de time release com essas batatas. Eu acho que você tomar em forma de suco magro não vai ficar muito agradável. A beterraba, não, mas eu comia pedacinho. Assim. O pedacinho cozidinho. A batata em si, o carboidrato, que o cérebro café gosta. Da manhã. Café da manhã, uma batata doce, é uma maravilha. Isso. E aí, quando a gente se preocupa, nossa, e a glicemia? Como é que vai ser com essa beterraba crua? Tem um estudo que traz, inclusive, ele faz esse teste com suco de beterraba em indivíduos com resistência à insulina. E o que ele faz? Ele sugere que você use o suco de beterraba, mas junto de uma refeição com fibras. Né? Então, você coloca fibra, você coloca uma aveia, você coloca proteína, um ovo. Não junto do suco. Não. Toma um suquinho, separado. come um ovinho, um omelete, uma ovinho castanha, mexido. uma aveia. E aí isso faz a carga glicêmica dessa refeição diminuir. Você não vai ter um pico de glicose por conta disso. Entendi. E a bater a aveia junto não vai dar certo. Não, é o suco de beterraba. O suco puro. Fecha o olho e vai. Vai. Tá mas vai bem. Eu gosto, mas vai não é muito bem aceito, eu amo a cor. Eu sou cor é boa. fascinada por aquela cor. É um vinho diferente. E é meio... Não sei, sempre que eu olho para suco de beterraba ou beterraba batida, eu adoro bater beterraba com gelo. Fica uma mousse. Pois é. Eu gosto de botar ela no feijão, gente. Você pode perceber. Mas aí eu perdi. Mas ele fica tão grossinho. Mas não do nitrato. Não do nitrato. Isso. Olha, semana que vem nós vamos estar em São Paulo, vamos malhar todos os dias. Estamos vendo um personal pra gente lá de manhã. A gente pode vamos te dar notícias. E vamos te dar notícias. Se o desempenho melhorou, piorou. A gente começa o dia malhando e termina o dia gastando muito cognitivo. Trabalhando muito. Eu acho que vai ajudar. Tarde de noite nós vamos trabalhar vai estar muito. pesado. Só com o cérebro. Pronto, então vale sim. E o cacau também tem essa função. Tá? O cacau em pó, o próprio chocolate meio amargo, ele também tem polifenóis que melhoram a produção de óxido nítrico e melhora a chegada de sangue ao sistema nervoso central. Hoje está muito em alta melhorar a perfusão sanguínea relacionada à saúde cerebral e saúde cognitiva. O cacau. Cacau em pó. Você pode fazer uma bebida com cacau em pó, colocar na banana. Quantos por cento? Olha, o 100 cacau, é o 100, eu tentei uma vez... Não, o chocolate, eu tentei 90. Já entrei toda feliz na loja. 70 eu como brincando. Pode ser o 70. Entrei 90 na loja... Uma loja chiquérrima em Brasília, no shopping. Me dá esse aqui. Esse aqui ainda falou pra mim. Tem certeza? Eu falei, não, mas é óbvio, 70 já tá. Quando eu botei na boca, eu cuspi fora. Gente, saí da loja, paguei, mas tive que botar pra fora. Foi Agora, vende então esse pó do cacau. Vende o cacau em pó, 100% cacau 100%. puro. E você pode colocar no seu shake. Nessas lojas de produtos naturais. No supermercado mesmo, você encontra. No próprio shake, né? Isso, põe no shake, no shake com proteína, no shake de fruta, com leite vegetal, com leite de vaca, com aveia, enfim, com o que você tem hábito de usar. Ou a beterraba. Precisa tudo. Então, daqui a pouco tá botando a beterraba. Eu acho que eu vou na beterraba que vai me dar menos trabalho. Eu acho. Qualquer hotel vai ter a gente vai o suquinho da beterraba. Exatamente. Fica mais fácil. Aí é a gosto do cliente. Mas a gente dá notícia. Vamos lá. Sim. Explica aí para ela. Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. E, por incrível que pareça, são pessoas que não... São leigas, mas que gostam muito desse conteúdo. E elas fazem parte, tem essa... E aí, sempre que a gente vai entrevistar um convidado como você, 15 dias antes a gente entrega lá na comunidade suas redes, para eles ficarem um pouco mais... E aí, dali, eles começam
a gerar perguntas que mandam pra gente. E aí a gente chega nesse passa pra segundo você. momento aqui, que são as perguntas Olha, as geradas perguntas por não eles. somos nós que fizemos, deixa É. claro. Tem algumas perguntas que às vezes a gente fica, o que quis dizer Que com que ele isso? tá Mas querendo a dizer? gente tenta aqui, Sim. né? Primeira, fibromialgia. Como a neuronutrição enxerga a relação entre alimentação e fibromialgia? Quais estratégias alimentares podem trazer alívio para quem enfrenta essa condição? Adoro esse curso, esse tema. Inclusive, eu gravei um curso sobre ele semana Só de passada. você. Possivelmente, então, vem disso daí. É. Ou você anunciou, o povo está sabendo. Você falou, fez alguma coisa possível É. que o povo... Foi uma semana que eu falei muito sobre fibromialgia nas minhas redes sociais. Então, a fibromialgia, né, na minha forma de ver, a forma que a nutrição enxerga a fibromialgia, nós temos que fazer o quê? Primeiro, aumentar a quantidade de serotonina, norepinefrina no sistema nervoso central. Uhum. Então, o organismo, a gente tem que adotar uma dieta anti-inflamatória, aumentar o consumo de alimentos com triptofano, que vai ser usado para fabricar serotonina, Uhum. complexo B. Então, eu preciso dar recurso para o neurônio produzir serotonina e norepinefrina. Uhum. Para produzir norepinefrina, é importante cobre, é importante também complexo B, é importante ferro, se você está com anemia. Teoricamente, a sua Uhum. produção de norepinefrina cai e vai acentuar o sintoma da fibromialgia. Mas tem uma coisa que a literatura hoje associa muito com a fibromialgia, que é a disfunção mitocondrial, né? Então, as pessoas com fibromialgia têm uma redução do limiar de dor, tem uma hiperalgesia, né? Um aumento da sensibilidade de nossos receptores periféricos. Isso acontece por uma série de razões e a literatura coloca que a mitocôndria disfuncional está associada com essa redução do limiar. E aí, o que a gente fala? Cuidar da mitocôndria. Complexo B. Hoje, a coenzima Q10 está associada com a redução de sintomas. Complexo B, L-carnitina. E, obviamente, a informação dolorosa vem dos nossos receptores periféricos, do sistema nervoso central. A gente tem que frear essa comunicação. Essa subida do estímulo da dor. Isso. Então, a gente tem que frear essa comunicação. E aí, para mim, os meus suplementos preferidos, ou alimentos ricos em magnésio. Uhum. O magnésio é muito interessante. E também a N-acetilcisteína, que você encontra em brássicas, repolho, encontra em acelga, encontra em brócolis, em couve-flor. E acetilcisteína é também um Antioxidante. maravilhoso. Maravilhosíssimo. Realmente você achava que era só de pulmão, é de tudo. Não, é para de produzir tudo. glutationa. Reduz Exatamente. liberação de glutamato na E o fenda sináptica. glutationa, ela tem esse poder antioxidante, né? Então ele é maravilhoso. Exatamente. Então a gente trabalha função mitocondrial, reduzir glutamato, aumentar o GABA e aumentar a serotonina e a norepinefrina. Então, e obviamente Esse conjunto. o conjunto. E obviamente uma dieta que ajude a conter a inflamação, né? Então tem que baixar a gordura saturada, baixar o óleo vegetal, tirar o açúcar, melhorar a microbiota intestinal. É o combo. É aquela coisa, eu vou usar só o magnésio, vai ajudar um Não pouco, adianta. né? Aquela coisa, e às vezes nem ajuda, porque não é o caso daquele paciente muitas vezes. É todos os pontos de intervenção trabalhados de forma sinérgica. E tem um resultado sensacional. É um dos melhores feedbacks que eu tenho no Da consultório. fibromialgia. Quando a pessoa se empenha para entender esse mecanismo e faz. Exatamente. Né? Não adianta também, tô fazendo, mas não tô fazendo. É. Tô tomando o que você me passou, mas também não tô- mudei a Não. alimentação, não Atividade aumentei a atividade física. física. Porque eu sinto que o pessoal da fibromialgia, eles sempre reclamam, mas eu não posso fazer exercício porque dói muito. Mas a questão é que dói, vai doer de qualquer maneira. Mas você fazendo exercício, tem uma hora que para de doer. Isso, vai aumentando o seu limiar, né? Exatamente. Junto com tudo, né? Aham. Próximo, você. Privação de sono e ansiedade. Como a privação de sono impacta a ansiedade? E quais são as escolhas alimentares que podem ajudar a enfrentar esse cenário? O sono, a privação de sono é um dos maiores problemas para Que nossa nós saúde, né? Eu Física acho e que mental. da humanidade hoje, né? É um problema. Bom, uma privação de sono, né? Um sono tanto em quantidade quanto em qualidade inadequados, ele infelizmente é considerado um estresse para o organismo, é um estresse crônico. E vai estimular a produção de cortisol, né? O organismo entende que está sendo agredido, aumenta a produção de cortisol. E o cortisol no sistema nervoso central, ele avacalha,
né? Ele diminui o tempo de permanência da serotonina na fenda sináptica. No fígado, o cortisol, ele estimula a enzima que rouba o triptofano. E o cortisol cronicamente elevado vai gerar um gatilho para o sistema imune ser ativado. Ele gera uma inflamação no organismo. E aí inflamou o organismo. Cronicamente elevado. Né? Exatamente. A micróglia vai ser ativada e a micróglia ativada vai diminuir a produção de serotonina e aumentar a liberação de quinolínico e de glutamato. E aí isso tudo contribui para serotonina diminuir e o glutamato subir e o GABA baixar. É o caminho perfeito do transtorno de ansiedade. Né? Esse desequilíbrio. E a longo prazo, outros. Aí vai em depressão, dor, até mesmo doenças neurodegenerativas. Vem por conta, sem falar que a alteração de memória, a consolidação de memória à noite, a imunidade. E a gente está falando só da privação, porque se a gente falar de apneia noturna, aí a coisa complica. Vai só colocando fermento no bolo. Nessa bomba. Isso. Então, precisamos, eu acho que aumentar a produção de GABA e diminuir a de glutamato são estratégias bem interessantes para melhorar a qualidade do sono. Então, tem que reduzir o consumo de sódio, aumentar o de magnésio. À noite, alguns chás aumentam a neurotransmissão de GABA. Então, o chá de camomila, o chá de melissa, o óleo essencial de lavanda. Então, você tem que ter uma estratégia de ir desacelerando o seu organismo. Isso mesmo. E, obviamente, sair das telas, né? Total. Também. Detalhe. Próximo. Estresse na gestação. Durante a gestação, o estresse pode ter efeitos duradouros. Como a neuronutrição pode oferecer suporte nesse período tão delicado? Essa é a famosa programação metabólica gestacional, né? Porque a neurogênese é muito afetada pelo estilo de vida da mãe. Então, esse aumento do cortisol também, a que a mãe está submetida, né, num estresse gestacional, esse cortisol ele tem um impacto muito negativo sobre a neurogênese. Então, estresse crônico do bebê. Sim. E isso vai, inclusive, aumentar o risco de transtorno do espectro autista, de esquizofrenia, de TDAH. Então, o ambiente em que a mãe está, ela precisa ter um suporte. Porque às vezes não depende só dela, depende da sobrecarga que é colocada sobre ela. Então, a mãe não pode ter um ambiente estressante. O cortisol danifica, né, a neurogênese, prejudica e inflama o organismo da mãe. Isso vai ser sentido por ela, aumento de risco de depressão pós-parto e pelo bebê ao longo de toda a vida. E aí é claro que hoje existem até algumas estratégias nutricionais para diminuir o impacto do estresse sobre o organismo da mãe. Então tem alguns suplementos, alimentos que melhoram a modulação, auxiliam na modulação e na modulação do estresse. Então tem muita coisa para fazer. Próximo. Alergia alimentar. Para quem enfrenta alergias alimentares, como abordar esse desafio considerando os princípios da neuronutrição? Pronto, aí tem 2 parâmetros que a gente tem que pensar. Primeiro, se o indivíduo tem uma alergia alimentar e ele consome o alimento ao qual ele é alérgico, ele está gerando um processo inflamatório no organismo e o cérebro vai sofrer. Muito com isso. Vai sofrer. E se a pessoa está preocupada, nossa, eu tenho alergia a tal alimento, não posso comê-lo, então eu vou ficar com alguma deficiência nutricional, isso vai fazer mal ao meu cérebro? Tem substituição para tudo. Se você não pode comer o ovo, o peixe, a castanha, o azeite, o leite, o iogurte, não importa. Sempre há uma forma de a gente colocar um alimento que supra essa necessidade. O que não pode é consumir o alimento ao qual a pessoa é alérgica, manter a inflamação com medo de ter alguma deficiência nutricional, porque isso, quando bem acompanhado, não é uma realidade. Dá para ficar bem nutrido. Identificar qual é a alergia. E vai. Né? E tratar. O Ou cérebro até a intolerância mesmo também. Isso. E às vezes aquela alergia mediada por IgE, que a gente chama, né? Alergia tardia, às vezes ela vem porque o intestino tá com leaky gut. Acumulado. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, mas eu nunca tive esse problema. Aí, de repente, eu comecei a ter problema. Porque o intestino tá permitindo a passagem de macromoléculas. E aí passou a ter esse problema. Aí trata o intestino e depois fica tudo bem. Exatamente. Próximo, Bru.
Neuronutrição versus envelhecimento. De que maneira a neuronutrição pode desempenhar um papel importante no processo de envelhecimento cerebral? Existem escolhas alimentares específicas que podem contribuir para a saúde cognitiva em idades mais avançadas? Com certeza. Aí eu não digo nem acho que sim. Com certeza. Com certeza. Aham. Olha, só em a gente conseguir conter inflamação e estresse oxidativo, que são duas coisas que aceleram o processo de envelhecimento cerebral, isso já auxilia muito. Segundo, estimular neurogênese e sinaptogênese. Os nossos neurônios sempre vão conseguir melhorar a conexão. Nós temos capacidade de neurogênese a vida inteira. Então, é um estilo de vida que permita isso. E nutrientes. Que ativem principalmente o fator de crescimento. BDNF, né? Atividade de sono de qualidade, não consumir, não fazer uma dieta hipercalórica, não ficar com uma dieta maluca. E, principalmente, os neurônios, né, a comunicação entre eles é feita com membranas neuronais próximas. Essas membranas têm que ter uma boa composição, tá? Então, ômega 3, complexo B, isso, colina, fosfatidilcerina, antioxidantes para proteger essas membranas, oxigênio, perfusão sanguínea, mitocôndrias funcionando para a produção de energia. A gente, na verdade, tem que tentar manter os mecanismos fisiológicos do cérebro funcionando. Né? E os correlatos, né? Por exemplo, irisina da musculatura que vai desencadear o fator de crescimento lá em cima. Isso. Então, os adubos, né? É a engrenagem, o tanto de nutrientes necessários para a engrenagem funcionar e os adubos para as engrenagens. Isso desde e as sempre. Coisas sinérgicas, né? Desde sempre. Perfeito. Próximo, Bru. Neuronutrição versus transtornos de aprendizagem. Existem alimentos ou estratégias que podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo nesses casos? Graças a Deus. Que bom, amém, Senhor. Amém, Pai. Isso, agradecemos. Com certeza. Olha, em relação à saúde cognitiva, eficácia cognitiva, eu falo que a gente precisa energia, ATP. Então, mitocôndria para produzir ATP e matéria-prima. Eu preciso de produção de neurotransmissores. Gente, tem um estudo, inclusive, Ana, que saiu, que ele fala que é TDAH ou anemia, o título do artigo. Porque, que bacana. Para produzir dopamina e norepinefrina, eu preciso de ferro. E a deficiência desse neurotransmissor está associada ao TDAH. Então, nesse estudo, eles fizeram a reposição de ferro em quem tinha anemia e diagnóstico de TDAH e perceberam que muitos deles melhoraram absurdamente com uma reposição nutricional. É engraçado, Dani, que eu faço uma distinção, porque assim, o que é TDAH desde sempre, é desde sempre. Se de repente, porque enquanto eu atendia, eu falei assim, eu tô com TDAH. Eu falei, tá, você não tinha? Porque tem que ser desde sempre, tem que ter história genética. Não é assim, não é quem quer, né? É quem tem e pode. Aí a pessoa falava assim, não, mas agora, de um tempo para cá, aí você vai ver os exames, tá tudo esculhambado. Então, eu digo que é TDAH secundário. Se você corrigir as causas metabólicas, ele não é o legítimo, mas traz incômodo? Traz. Por isso que tem que buscar a origem. Mas não dizer, tipo assim, eu sou TDAH, de repente virei. Não vira. Não vira. Mas pode ter os mesmos sintomas pela baixa de dopamina, que vai te dar falta de concentração, falta de atenção, é uma dificuldade de estabelecer suas funções cognitivas, de autocontrole emocional. Vai dar isso tudo. Isso pode vir de, exatamente, anemia. Isso, deficiência de complexo B. Deficiência de sono, estresse. De complexo B, estresse. Exatamente. Eu costumo até dizer que, assim, eu sou TDAH ou eu estou TDAH. A gente tem que ter, são várias vezes. O que acontece? O TDAH, em alguns momentos, ele tem um desempenho maravilhoso, em outro momento ele não tem desempenho. E aí a gente tem que, antes de chamar o pai, ou trazer assim, eu acho que seu filho está com TDAH, isso ainda é um susto, meu filho tem um transtorno, a gente pensar o que tem por trás daquele cenário.
né? Pode ser um momento de estresse que está vivendo, pode ser uma questão afetiva com o professor dentro de sala de aula. Eu percebia isso muito. Eu tinha uma oscilação imensa. A história genética. E então, outra coisa. O acolhimento de um professor com um aluno TDAH, às vezes ele tem um desempenho maravilhoso. Às vezes, quando ele não tem essa relação tão afetuosa, isso pode cair. Então, tem várias coisas que podem estar colaborando. E hoje está muito nessa coisa. Eu sou TDAH. E tem todo um cenário. Um hiperdiagnóstico. Hiperdiagnóstico, uma falta de alimentação pode estar levando a ele ter perdido a produção. Então, isso que a Ana fala, essa linha do tempo, ele sempre teve uma dificuldade escolar? Ou ele está tendo agora? E também tem uma outra coisa. O TDAH, como ele tem esse cérebro que não para, ele tende à exaustão cerebral e inflamação cerebral. Não tenha dúvida. Então, assim, mesmo que seja legítimo ou não legítimo, primário ou secundário, ver tudo isso metabolicamente vai contribuir para os dois lados. Verdade. Com certeza. E não ver isso vai piorar os dois lados. Eu acho que se a gente tiver uma boa alimentação, um bom olhar e o conhecimento do nosso corpo, eu acho que a gente vai evitar de ter bastante rótulos por aí. E dependendo da idade, da faixa etária, a suplementação é necessária. É muito importante. Isso. Um adolescente. Sim, o nosso filho pequeno, ele tem 12 anos, né? Pequeno, mas tem 1,80 m, né? Imagina. Ele foi diagnosticado com TDAH, que é há 6 meses, mas desde pequenininho ele já vem tem... apresentando sinais. Isso, aí chegou um ponto que agora a gente vai fazer aqui uma intervenção. E ele usa medicamento numa dose baixíssima e eu organizei toda a suplementação dele. E tá indo super bem. Absurdo. Mas é que uma coisa não exclui a outra. Nenhum conhecimento é excludente, é somatório. Não. A hora que a gente entender Quando isso... a gente une tudo... Exatamente. Isso. Fica pleno. Exato. A roda. Ele precisa da medicação, você Isso. valoriza isso numa dosagem pequena, que isso não atrapalha ele com outras coisas, efeitos colaterais que podem vir, e a gente suplementa ele. E isso traz uma qualidade muito melhor para ele. Mas muito. E ele, imagina, desde pequeno, ouvindo a mãe falar, ele, mãe, eu tenho que tomar suplementos para as mitocôndrias? Tem. Com certeza. Agora você vai ver como funciona, né? Isso, exatamente. Bru, próxima. Neuronutrição versus TEA, transtorno do espectro autista. Para as famílias que lidam com TEA, como a neuronutrição pode oferecer suporte? Olha, cada indivíduo com TEA Por é isso um que é indivíduo. espectro, né? Exatamente. Por isso que é espectro. Então é difícil a gente chegar e dizer é bom isso, aquilo, outro. O fato é que no transtorno do espectro autista a gente tem sim alterações em níveis de neurotransmissores. É importante, né, o nutricionista entender qual neurotransmissor que ele precisa auxiliar na sua modulação. Exames de sangue, o estresse oxidativo existe no cérebro, existe a neuroinflamação, a alteração da microbiota intestinal, a alteração na neurotransmissão de glutamato. Então são várias coisas, inclusive não só no sistema nervoso central, né? E alteração do metabolismo hepático, intestino. Então você precisa olhar para aquele indivíduo. Caso. Isso, para aquele. Só que sempre tem algo a fazer. Sempre. Até porque eles também têm muitas alergias alimentares, tem vários contextos associados. Aquela seletividade alimentar terrível, que acaba o intestino também, sendo intestino mais para preso. Tem até uns estudos que falam, né, que a desbiose deles é derivada da alimentação seletiva, né, e não o contrário. A gente não consegue... Pode ser colocar. também. Mas assim, essa seletividade é muito ruim. Exatamente. Então, tem. Até porque, mesmo que o ponto principal não seja vamos fazer uma alimentação para modular a neurotransmissão de serotonina, né? Pensar que não precisa ser só isso. Qualquer alimentação que seja mais saudável vai trazer diversos benefícios, não só para o sistema nervoso central, para aquela pessoa como um sistema bastante complexo. E eu digo que toda pessoa com TEA precisa de um nutricionista especializado em TEA. Faz muita diferença. É uma diferença absurda. Eu digo isso que é pro igual, meu irmão. não é. Não é. Porque assim, o cérebro, a neuroimagem, quando eu atendia, eu via muito isso, a neuroimagem de TEA,
é como se você tivesse pequenas alterações em várias áreas do cérebro. Não é uma Isso. coisa localizada. É como se fossem fechozinhos e que Isso. dificulta toda a passagem dos impulsos elétricos no cérebro todo. Isso. E cada um diferente do outro. Do outro. Exatamente. Não dá para você fazer Não. uma receita de bolo. Eu digo isso pelo meu irmão. Uhum. Né? O meu irmão teve um resultado muito interessante quando a gente mudou. E ele já tinha 20 e poucos anos de idade. Uhum. Né? Então, perdemos o timing bastante com Exatamente. ele. Mas, Mas mesmo assim vale a pena. mesmo assim, vale a pena. Porque Agora, você se mudou for percebe... criança, vale muito mais a pena. Sempre. O desafio para reverter a seletividade alimentar também é muito grande. para a família é bem muito desgastante. grande. É bem Muito desgastante. grande mesmo, né? É. Mas vale a pena. Vale. Muito. O suporte, é a base, é a pirâmide de Exatamente. nutrição. Próximo, Bru. Depressão versus bariátrica. Na neuronutrição, existe algo específico para ajudar nesse processo pós-cirúrgico e lidar com com as questões emocionais, eu até diria pós e pré, né? E pós... Ah, tá. Pré e pós. Exatamente. Como a alimentação pode contribuir para a minha saúde mental nesse momento? Pós-cirúrgico, né? Vamos no Pós-bariátrico. pós, mas o ideal é já Com começar certeza. desde o pré. Sim. Primeiro que se ela tiver, enfim, fez a cirurgia bariátrica, a disponibilidade de nutrientes para o organismo já vai ficar prejudicada. É muito mais comum de um indivíduo bariátrico ter deficiência de todos aqueles nutrientes que a gente comentou. Então, se tiver deficiência de nutrientes, a produção da dopamina, da serotonina, que não pode faltar no cérebro de ninguém, e que se faltar, contribui para os episódios de compulsão, de ansiedade, né, de busca por aquele alimento viciante, elas vão persistir. Então, primeiro, é traçar um protocolo de tratamento para nutrir o organismo e o cérebro. Uhum. Nem que seja sublingual, nem que seja... EV. Exatamente. Intramuscular. Não tem Isso. jeito. Muitas pessoas criticam o EV, mas tem situações Exatamente. que São é muito necessárias. importante. Exatamente. E o problema é que o paciente ele acompanha esses níveis de nutrientes por 1, 2 anos, depois ele esquece. Aí você vai ver B12, tem paciente com 120 de B12. Não, surreal. Cobre 50, zinco 60. Como que o cérebro vai produzir os neurotransmissores? A energia não vai. Ah, eu tô deprimida, eu tenho compulsão, eu tenho muita fadiga. É óbvio que você vai ter. É para a vida inteira. E é vasculhar aqueles nutrientes que ficam esquecidos no exame de sangue. É um hábito alimentar que ele precisa ser sempre reforçado. E não é porque a pessoa perdeu peso e que ela tá se sentindo magra bem, que parou de cuidar. Não é. Então, Isso você falou é incrível. Eles começam e depois eles somem, né? E Isso. quando voltam deprimidos. Você fala, tá fazendo suas reposições? Tá indo na nutricionista? Eu sempre falava isso. Não. É. Por quê? Quem te deu alta? É. Né? Sempre nesse processo. É. E muitas vezes vai ter que ser EV, muitas vezes vai ter que ser Isso. intramuscular. E ok, faz parte do É. processo. É importante isso. Essa supervisão é muito importante. Sim. Não, Né? e tem estudos, não sei se você viu isso, essas minhas referências são antigas, quero que você me atualize, por favor, mas que ligavam essa não reposição pós-bariátrica com aumento de doenças degenerativas do tipo Alzheimer de Com forma mais certeza. precoce, Com certeza. né? Que aí você tem leak gut, você tem neuroinflamação, você tem deficiência em neurotransmissores, aumentou o glutamato, diminuiu o ômega 3 da membrana, Aumentou cálcio nas células. entrou cálcio em excesso, óbvio. E eu estendo isso a quem retirou a vesícula. Quem Também. fez colicistectomia também é um paciente que apresenta comumente desbiose, leak gut e deficiência em diversos nutrientes. E aí, para ele, o que ele é orientado? Eu tenho que retirar a gordura, se eu consumir gordura, eu vou ter Aí diarreia. tira a gordura boa. Isso. E ele acha que esse é o único cuidado que ele tem que ter. Não comi gordura, não tive diarreia, tá tudo certo. Tô feliz. E ele tem uma série de alterações na digestão, Uhum. na metabolização, na absorção dos nutrientes. Principalmente dos Dos lipídios lipossolúveis. bons E- para a célula neuronal. Isso. Eu não tomo ômega 3 porque eu vou ter diarreia. Uhum. Eu não como abacate porque eu vou ter diarreia.
É só organizar que dá certo. E às vezes repor as enzimas. Por que não repõe enzimas? As enzimas. É esquecido. Ou mesmo, tem uma coisa que me Entendi. preocupa, que é o idoso, né? Com o passar dos anos, nós vamos tendo uma redução da diversidade da nossa microbiota intestinal. Uhum. Isso é muito ruim para o cérebro. E essa diversidade da microbiota intestinal, a gente precisa combater, e isso envolve aumentar os tipos de alimentos que a gente come. Nós temos que aumentar a diversidade dos alimentos E para aumentar geralmente diminui. Todo dia a vitamina, todo dia a sopa, todo dia isso, todo dia aquilo. Ah, mas eu também. Não pode. Eu falo, Exatamente. não pode comer todo dia a mesma coisa. A sua diversidade bacteriana está em risco quando você tem monotonia alimentar. Alimentar. E isso vale para todo mundo, né? Por Verdade. isso que eu falo, hoje é café da manhã, esse amanhã. Ah, mas eu tenho preguiça. Não interessa, vamos cuidar. E aí Dá trabalho, mas vale a pena o investimento. Vai. Vale. Próximo. Ah, acabou. Chegamos Mas no vamos lá, Pipinho. vamos lá. Esse é o momento Pipinho. Pipinho é o nosso mascote, que é esse cérebro feliz, que está sempre ouvindo um headphone, bons conteúdos como o seu. Então, Pipinho gosta de uma brincadeira que é um ping-pong. Ele manda uma palavra, tá? E o que vier à sua cabeça, você vai responder. Ai, que medo. Ai, gente, por que tem medo? Mas Olha, ele é Pipinho, eu tô super- tensa Mas com o olha, Pipinho. Ele Ele é tem su- super ele é treinado nas super- habilidades sociais e Exatamente. competências. E Porque se você não disser quiser, passo, ele continua passa. rindo ali de boa e você pode passar. É pegadinha essa pergunta, vamos... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você vai ver. O que nutre a sua vida? Festas e alegrias. adora. Adoro. Quem me conhece sabe. Uhum. 2, um legado. Trazer a neuronutrição para a vida das pessoas mesmo, para algo que seja tangível, algo que você coma a saúde do seu cérebro todo dia. Perfeito. Um alimento, se você tivesse que escolher um. Pitaia. Pitaia. Adoro uma pitaia. E linda aquela cor também. Eu com as Ah. cores dos alimentos. Eu ainda Linda, não sei né? fazer muito, não. Eu comprei, mas eu fico meio perdido nela. Mas é linda. Eu adoro. É muito gostoso, assim. Gostosa também. 4, conexão. Eu acho que comigo mesma. Eu tenho muita dificuldade de olhar para mim, e a neuronutrição me ensinou isso, Que legal. né? Que eu tive que aprender a olhar para mim para resolver as minhas questões, assim como eu olhava para os outros. Então, acho que foi tanta coisa que ao longo dos anos foi me machucando, que eu falei, não, vamos botar aqui um esparadrapo. Uhum. Mas não tinha como olhar para a dor do outro sem olhar para a minha. E aí Então, ajudou a a nutrição ajudou a sua autoconexão. virou a minha vida de perna pro ar, em todos os sentidos. Pra Mudou melhor. tudo. Muito. Pra muito melhor. 5, motivação. O que te motiva? Saber que amanhã eu vou fazer uma coisa legal. Então, hoje vamos trabalhar, vamos fazer um monte, mas sábado tem tal coisa. Mas quinta-feira vai ter tal coisa. Isso me motiva A fazer cada ter dia uma- mais e melhor. Isso. 6, uma saudade. No momento, eu tô com saudade de uns dias de descanso. Um dia eu falo pro Henrique. Ah. Ele, nossa, vamos acordar e ficar vendo TV o dia Fazendo inteiro. ócio criativo. Isso eu tô com saudade. Mas ele vai chegar. Mas vai, com certeza é necessário para evitar o estresse emocional. Ó, eu dando, né, Tá fazendo vendo? errado. Não, mas tá falando para corrigir e fazer o certo. Tá certíssimo. 7, felicidade. A minha vida em si, eu digo que é uma vida... Eu tento encontrar onde que tá o defeito. E hoje eu não consigo Que coisa enxergar. boa. É. Sinal de que você tá fazendo o que você quer, o que você se Isso. destina e tá dando certo. Tá, sabe aquele momento final feliz? Sim. É o meu. Você Tá tá tudo aí. encaixadinho no lugar. Perfeito. Só que não é fácil, né? Não, nunca é fácil, mas tá acontecendo. Tá. Então usufrua, né? 8, se tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Eu queria ter o superpoder de olhar para a pessoa e entender que neurotransmissor tá faltando, que substância Nossa, ia ser tá mais fantástico. ou Olha, ela menos. queria ser aquelas coisas de ficção científica, abre uma tela do organismo da Queria. E pessoa você vai ali. e você E- foca Pá, no pá, pá. cérebro e vê o metabolismo. O caminho que tem que Que seguir. Eu lindo, queria. Que lindo. Às vezes, eu até falei para Henrique esses dias que eu tenho um pouco... Tipo assim, o paciente chega
Ele começa a me falar as coisas e eu tenho uma coisa que fala pra mim, é isso e aquilo. E às vezes não é tão óbvio. Entendi. E eu falo pra ele, ó, se você continuar fazendo, vamos trocar isso por isso que não tá certo. Uhum. Por quê? Eu não sei, é pra você trocar. Intuição. E dá certo. Então eu aprendi muito a ouvir a minha Também intuição. ouvir. Mas a intuição só se manifesta se você tem autoconexão. É. Por isso que Talvez você não tivesse tanto antes, porque tem que estar conectado a você. Você está falando Isso. com você, com o seu lado sábio, né? Isso. Digamos assim. Que bacana. Quem você levaria para uma ilha deserta? Ah, o meu marido. Ah, Maravilhoso. Henrique, mas mesmo assim, Henrique ia tomar os remédios para baixar o A mala cisteína. dele ia com kit entendi. e suplemento. Só com isso também. A Entendi. sunga e o suplemento. E protetor solar, claro. Entendi, claro. Mas o ele resto, iria comigo. Você tá ouvindo, né, Henrique? E ele vai avisar no trabalho que ele vai faltar, porque ele vai na ilha deserta, só eu e você. Com Você certeza, aceita? aceita, mas é claro, tem lugares maravilhosos no Brasil. Hein, pra Combinado. fazer isso, maravilhoso. Tá ouvindo, né, Henrique? Vai procurando. E a última, a maré. Doar. Fazer. Porque eu acho que é inevitável o ciclo. Você faz, volta. Você Também. dá, volta. E eu acho que é o dar o seu melhor É a mesmo. fonte inesgotável. É, que para o nos supre. trabalho, para o marido, para os filhos, para o paciente, para o cachorro, para a calopsita, para as plantas, Também, amo planta, para as plantas, conversa. É, Aí tudo flui. isso mesmo. Mas não é fácil, tá? Não é É lindo na fácil, mas de teoria. vez em quando a gente consegue e sabe que é Isso. bom. Isso. Então, claro, a gente desvia, mas a gente volta. A gente sabe para onde a gente tem que voltar. Isso é que é bacana com a maturidade, né? Querida, muito obrigada. Olha só, antes da gente acabar, queria te dar o Felicidade, que foi escrito. Que lindo, Você obrigada. tá nela. É só para Tentando. constatar, tá? Foi escrito durante a pandemia, que eu me recusei a ser infeliz. E o Mentes Depressivas, que vai ter Isso muita eu coisinha do conheço. que a gente falou aí. Obrigada. Queria que agora você olhasse para essa câmera aqui, use a câmera para dar os recados para os seus seguidores, onde encontrar os seus cursos, você, tudo. Tá ótimo. Bom, como porta-voz da neuronutrição, eu preciso, né, sempre ressaltar a importância de você se alimentar bem para ter um cérebro saudável. E isso eu consigo fazer na minha vida, tanto cuidando dos meus pacientes, quanto capacitando, né, profissionais da saúde para usar a neuronutrição como ferramenta. Então, hoje, esse ano, eu tive a felicidade de abrir a minha pós-graduação em neuronutrição, que está com as inscrições abertas, e a minha plataforma, que é a Academia da Neuronutrição, com cursos que vão treinar, capacitar o profissional da saúde a tratar, né, os pacientes dessa forma. Além disso, nas minhas redes sociais, sempre posto conteúdos, atendo online, consultório, falo mais como da cobra. Eu acho que a importância é levar a nutrição. Muito de Santa Catarina. É muito catarinense. Exatamente. Então, eu amo fazer o que eu faço e eu espero que o que nós conversamos aqui, ou o que eu falo nas minhas redes sociais, ajude você a ter uma vida mais saudável, direta ou indiretamente, né, através de mim. A intenção aqui é ajudar, sempre. Pergunta que não quer calar, posso me inscrever na pós-graduação? Com Quem são as pessoas que podem Que participar podem dessa participar pós? dessa pós? Profissionais da área da saúde. Da saúde, Ok. em Isso. geral. Em Em geral. Sem preconceito. Sem preconceito Então, já nenhum. me sinto Todo Já mundo também me aprende. senti acolhido. também. Certeza. Querida, muito obrigada. Foi um prazer Obrigada. ter você aqui, Alex. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Alex. Dani, obrigado e continue com esse amor maravilhoso, porque verdade. é isso que move. E eu, além da sua pós, eu acho que você tem uma disciplina que é a mesma que eu sigo, que é o amor, Sim. sabe? E o amor cura. E isso a gente percebe desde a hora que você chegou aqui. Parabéns. Obrigada, obrigada. Queridos, a gente está encerrando mais um Pod People. Hoje foi com essa mulher maravilhosa, Daniela Lodetti. Não é isso? Falei certinho. Que, se você não conhece, faço questão de indicar. Vai lá nas redes dela, o Instagram dela é @Dani com Y, Lodetti com 2 T's e I, tá bom? Segue lá para você poder ter uma noção de como é complexo o nosso organismo, nosso funcionamento cerebral, mas como a gente pode, através do conhecimento, do autoconhecimento, melhorar isso tudo e ter uma vida muito, muito melhor. Para vocês que ainda não estão inscritos aqui no Pod People,
Se chegou agora, dá o seu like, faz seu comentário, compartilha essa live com todo mundo que você acha que merece ter saúde mental. Muito obrigada e até o próximo Pod People.